Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos nessa segunda temporada, hein? Segunda temporada, em breve novidade. Seremos o primeiro podcast 4K do Brasil em larga escala, né, Kilson Maravilha. Jones? Tudo tranquilo? 4K. Você anda Maravilha, muito, hein? você anda muito de aplicativo? Ah, sim, às vezes, muito. Andei muito, agora menos, né? Para você que está ligando agora, lembrando que nós estamos no ar toda semana, 2 vezes por semana, segunda e quinta-feira. É o primeiro podcast em TV aberta para 7 estados, que é muito bacana. Nós estamos lá no TikTok, no Kawaii, é tanta coisa que a gente tá hoje, em todas as plataformas de áudio. Na Buia, né? Na Buia também, na Twitch e, por favor, lá no Facebook, graças a Deus, com números expressivos também, mas dá aquele like, ativa o sininho, compartilha sempre com os seus melhores amigos e também com os melhores inimigos. Dá um engajamento, né? A Eles turma sempre dos vão haters lá, né? sempre vão lá. Hoje nós vamos tratar de um cara que é sensacional. Ele é nascido em 8 de outubro de 1980, é novo ainda, pô. Novinho, né? É 1980. Casado, pai de 2 filhos. É vereador por São Paulo, a maior capital do Brasil. A maior da América Latina. A maior da América Latina, é verdade. Se elegeu com um sentimento muito forte de mudança do país e passa muito pelos motoristas de aplicativo. Já já vou revelar quem é ele, mas antes agradecer aos nossos patrocinadores que contribuem para que todos os dias você possa consumir esse conteúdo no Yelcast e na rede Meio Norte para 7 estados, tá bom? Tá legal? Começar agradecendo a Heron, que veste o homem atual. Exatamente, Heron veste o homem atual. Você tá um aqui. gato, Pô, cara. maravilha. Isso que é o negro lindo do Bom Dia, vendo do aí, ó. Yelcast, né? Tá namorador? Não. Não, com a esposa. Calma, rapaz, calma. Sempre com ela, né? Tá Sempre com certo. ela, né? Agradecer também a Heron sempre com a gente, agradecer a DC Energia Solar, a melhor energia solar do Brasil, muitíssimo obrigado. Ao Bolão da Sorte, deu Pix! Deu Green! Deu Green, chama no Pix. Chama no Pix. É verdade. Ao Empório do Zeca, que está sempre com a gente aqui, obrigado à turma do Empório do Zeca, a Faculdade Santo Agostinho, UniFSA, maior e melhor do Nordeste, a Jupi Alimentos, tá lançando agora o arroz e o café, né? Vem aí, hein? Bem aí. A Loop Fibra, a melhor internet do Brasil, sempre te deixando conectado com tudo. E ao Grupo Texas e ao Texano. As e melhores ainda iguarias. a Imunizar também, que está com a gente. Se você quer ter sucesso, você tem que ter Formato, que é o maior, hoje é a maior vitrine de escritórios de sucesso do Brasil. E a Gráfica GSJ, que está com a gente, tá legal? Bom, falando disso hoje, Kilson, acho que é uma pauta importante, porque eu acho que o sonho, ele é capaz de tudo, e o conhecimento vai muito além disso. Eu sempre digo que o conhecimento ele é capaz de mudar qualquer realidade. E mesmo que mude, muitas vezes a gente consegue ter, e vai ter, para você que é novinho ainda, jovem, vai ter muitas dificuldades na vida, e a gente tem que encontrar sempre planos B, C, D, e esse cara é um exemplo disso. Eu estou recebendo com muito carinho aqui e com muito prazer de 1980, nascido em 1980, em 8 de outubro, vereador por São Paulo hoje, Marlon Farias da Luz, ou Marlon da Uber. Uma salva de Seja palmas. bem-vindo! Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela confiança e pela participação de vir hoje aqui. Opa, estou muito feliz de estar aqui em Teresina, uma recepção calorosíssima. Em todos de os sentidos. Todo mundo, em todos os sentidos, até na temperatura, mas o coração de vocês aqui tá bem caloroso para me receber, estou gostando bastante. Que bacana. Você vem da Bahia, né? Tô vindo de Salvador, tava lá na Bahia. Tá fazendo essa tour no Brasil inteiro? Nessa semana eu fui entregar um HB20 por um motorista de aplicativo lá, bacana, em Salvador, que ganhou. Eu fiz um concurso, botei um monte de bolinha dentro do HB20 e disse, quem acertar o número de bolinhas leva o HB20. Mentira que foi da Bahia que acertou. E aí foi da Bahia que acertou o número de bolinhas. Você via a satisfação do cara? Nossa, feliz demais. Não acreditava, né? De ter uma oportunidade de... Sim. De poder prosseguir. Moleque novo, 20, 21 anos, alguma coisa assim. Óbvio, motorista de aplicativo? Na verdade, o pai dele é motorista de aplicativo. Ele estava ainda com a habilitação com... como é que diz? Provisória, né? Provisória. E aí não podia ser, mas estava querendo ser também. E, enfim, e aí o pai dele falou sobre o concurso que eu estava fazendo, ele foi lá, ele calculou ali o número de bolinhas e acertou em cheio. Quantas bolinhas? Tinha 6.147. 6.147. Não, 6.174, desculpa. 6.170. E ele acertou. E ele acertou. Eu não sabia, porque eu também só joguei as bolinhas lá dentro. E aí, quando eu cansei de contar, contei uma a uma. Depois você me passa o número dele para eu saber a Mega Sena da próxima semana, para ver se a gente leva esse. Boa. Cara, aqui no Yelcast a gente tem uma cultura
que é meio que avesso do que acontece no Brasil inteiro em podcasts, né? A gente gosta de conhecer um pouco da história. E Ótimo. a gente quer conhecer um pouco, na verdade, do Marlon Farias da Luz. Marlon Farias da Luz. Marlon, me explica uma coisa. Você é de que local em São Paulo? Você é paulista? Me conta um pouco da tua infância mesmo, assim, bem na raiz mesmo. Show de bola. Eu não sou paulista. Na verdade, eu sou gaúcho, de Porto Alegre. Moro em São Paulo desde 2014 apenas. Então, sou novo lá na cidade de São Paulo. Pois é. Isso. Então, enfim, trabalhava ali com a área de computação, programador de computador. Antes de chegar disso, eu quero saber do seu pai, da sua... São quantos irmãos? Tenho 2 irmãos. Uma irmãos. Irmã do meio e um irmão mais novo. Eu sou mais velho de 3. Até o mais velho. Teu pai e tua mãe trabalhavam com o quê? Meu pai sempre foi bancário, até hoje. Ele é bancário? Minha mãe, eu costumo dizer que ela me ensinou sobre empreendedorismo. Ela tentou criar vários negócios na vida, eu sempre acompanhei ela, sempre admirei muito, muito corajosa. E dos últimos anos é do lar mesmo. Do lar, cuidando. Isso. E nesse período, quais são as memórias afetivas assim da infância que você mais tem, que você mais recorda? Porque você chegou em 2014 só em São Paulo. Isso. Como é que era a vida lá onde você morava? Então, meu pai sempre foi bancário. Não vou dizer que eu sempre fui pobre, também não era rico, mas uma classe média baixa, vamos colocar assim. Às vezes passando uma certa necessidade, um pouco. Mas eu sempre tive um pai bastante trabalhador, bastante presente. Uma referência de homem para mim, muito mesmo. É uma pessoa que eu admiro bastante. Rígido? Rígido bastante. E como eu falei, muito trabalhador, né? Então sempre foi uma referência de trabalho para mim, de sucesso. Vi ele conquistando muitas coisas na vida com bastante trabalho, né? Eu acho que ele me ensinou bastante esse valor do trabalho. E aí foi crescendo, a família foi crescendo, foi desenvolvendo. Meu pai sempre gostou muito de tecnologia, mas ele nunca se dava bem com isso, não. Então, saía um celular e ia lá e comprava o celular, né? Eu lembro que uma vez ele entrou num consórcio de um videocassete. Putz. Imagina, hoje faz consórcio de casa, de carro, né? Naquela época era consórcio para ter um videocassete. Lembro que ele pagou 24 meses para ter um videocassete. Aí ele chegou o videocassete e ele não sabia usar. Ele me botava nas paradas, né? E detalhe, né? São 24 meses pro videocassete e mais uns 12 para conseguir alugar a fita. Exato. Tinha essa dificuldade. Enfim, e aí ele gostava muito de tecnologia, na época agenda eletrônica. Eu lembro de várias coisinhas, filmadora que ele comprava. Ia no Paraguai, comprava filmadora e voltava. E foi te despertando foi me despertando muita coisa sobre tecnologia, né? E aí ele, quando eu tinha 13 anos, 14, né? Ele falou assim, o que você vai ser quando crescer? Eu falei, pai, não sei, ainda só tenho 14 anos, 13 anos, não sei. Aí ele quis me colocar numa escola técnica, um ensino médio técnico, né? Na época chamava segundo grau técnico, né? De processamento de dados era o nome do curso. 14 né? anos. 14 anos. E eu gostei daquilo, né? Fui lá, comecei a gostar. Meu pai comprou um computadorzinho com monitor preto e branco ainda pra mim, né? Não sei se tu se lembra ainda. Lembro. 386, né? Então, e aí eu tive aquele computador por muito tempo. Foi difícil meu pai comprar aquilo lá pra mim, mas ele investiu pra mim aquilo lá. E aí foi onde eu aprendi, né, sobre computação, sobre programação. E comecei a minha vida de tecnologia. Ainda falando sobre formação de caráter, né? Falta um pouco hoje, eu acredito que você tem escutado milhares de histórias do Uber, né? Uhum. E motoristas de aplicativo devem escutar muito sobre isso. Falta muitas vezes essa cobrança do pai. O que você quer quando crescer? O que você vai ser? Acho que sim. Acho que o homem como pai, ele tem uma peça fundamental na vida de qualquer filho ou filha, de instigar isso, né? De chegar e perguntar, o que você quer ser? O que vai ser? Para onde você vai? Para onde você vai? Onde eu posso te dar suporte para você seguir esse caminho? Acho que esse é um ponto, né? E meu pai sempre me apoiou, né? Ele me instigava e me apoiava nas minhas decisões. Isso só traz admiração, né, pô? Sim, isso traz admiração. E aí com 14 você entende que é aquilo que você quer para sua vida? Comecei a estudar computação, fazer software, programas e já tudo fazia? mais. Começava, né? Rabiscar ali, enfim. Depois terminei o ensino médio, né, já bem qualificado no mercado de trabalho até, tendo alguns trabalhos, eu diria, vou dizer assim, sem vergonha, acima da média, né, tendo não era salário alto, mas era acima da média de todos os meus colegas, digamos assim. E
Começou com uns estágios, depois com alguns trabalhos, né? Em algumas empresas lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre mesmo. Depois ingressei na faculdade, aí fui numa faculdade de ciência da computação. Pública? Privada. Privada. Eu mesmo pagava, né? Já trabalhava e pagava? Já trabalhava e pagava. Meu pai me disse que, olha, eu conseguia pagar tua escola particular, né? Agora a faculdade tu paga. Agora teus irmãos estavam estudando em escola pública, né? Então ele inverteu, ele falou assim, paguei a tua particular, mas eu vou pagar a faculdade dos teus irmãos e tu vai ter que pagar a tua faculdade. Ah, então só você estudava em escola particular e os meninos, seus irmãos, isso, foram para a pública? Foram para a pública. E aí... Bacana, viu? E aí ele, quando eu terminei, ele falou, não, então a particular agora você tá trabalhando, você vai pagar. Eu falei, de boa, vamos nessa mesmo. E aí eu comecei a trabalhar e pagar minha própria faculdade. Fiz computação na PUC do Rio Grande do Sul. Oh. Muito boa faculdade mesmo, muito boa universidade. E aí, já estamos... Quer falar mais coisa? Quer resgatar uma coisa do passado? Pois é, eu tô pensando aqui, um cara que vai pra PUC, eu imagino que você tinha um alvo muito forte. Eu acho que sim, eu gostava de computação. Pois é. Gostava bastante. É pontuar muito ainda sobre isso, é dizer assim, quem entra, porque é um nicho para ser bem mais prático. Antes, na nossa época, eu me coloco porque eu tenho 41, naquela época, Kilson, você não ouvia o pai falar assim, você vai ser profissional do mundo da informação, da tecnologia. Você falava o quê? Você vai ser dentista, você vai ser médico, advogado, contador. Você não tinha incentivo sobre isso. Então acredito que era escasso até Muito. Não era? Inclusive a turma, não devia ter muita gente, era mais o CDF, os caras que gostavam daquilo e tal. Nesse mundo, como é que você se encontrava? Onde é que você mirava? Para onde ia? Tinha alguma empresa que você sonhava em ir? Tinha uma empresa onde eu sonhava ir. Essa empresa era a Microsoft e eu consegui chegar lá. Depois de muitos anos. Consegui chegar a trabalhar na Microsoft. Aí você sai da faculdade? Saí da faculdade e fui morar em Manaus, no Amazonas. 2004. Essa informação é nova também. Manaus. Manaus. Que é a tecnologia. Exato. Lá tem muito incentivo à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né? Para quem não sabe, esse é algo que tem muito forte lá na cidade de Manaus. Tem incentivo a isso, né? E na época... Chamada Zona Franca, né? Chamada Zona Franca de Manaus. Naquela época, a Siemens, lembra dos telefones? Sim. Cor de laranja, telinha cor de laranja, assim? Lembro. Lembra aí? E aí eu fui para trabalhar na Siemens, para programar o software dos telefones da Siemens no Brasil. Algo também muito específico, né? E foi para isso que eu fui para Manaus. Mas já pagava bem, né? Pagava melhor acima da média, principalmente em Manaus, né? Manaus paga bem essas pessoas importadas, vamos colocar assim, né? Eles pagavam bem. Eu tinha um bom salário lá, não posso reclamar não. Nessa época solteiro ainda? Na verdade eu casei ainda, né? No primeiro casamento, uma namorada que eu tinha 7 anos. E aí fui para Manaus e não deu muito certo o casamento. Em 1 ano acabei me separando. Foi distância? É porque você sai da sua zona de conforto, sai de tudo complica, né? Tudo de ambas as partes. De ambas as partes. Não deu certo, acho que questão de 1 ano, nem isso, a gente acabou se separando. Ela voltou para o Rio Grande do Sul. Foi um baque para ti? Porque eu imagino um menino novo, com família, vai apostar na sua vida sem saber se vai dar certo. Baque acho que não. Acho que foi uma decisão que eu vi que não estava dando certo, não ia dar certo. Eu não queria mais, embora eu tivesse recém começado um relacionamento definitivo, digamos assim, né? Eu acabei pensando em cancelar esse relacionamento, embora eu estava namorando ela há bastante tempo. Mas, enfim, eu resolvi... Mas foi de boa e tal? Mas foi de boa, tranquilo, ela voltou para o Rio Grande do Sul. E aí tu conseguiu focar mais ainda? Consegui focar bastante na carreira de trabalho mesmo. E como é que era trabalhar na Siemens? Muito divertido porque é uma cultura internacional, uma cultura que eu ainda não tinha vivido na minha vida, né? Então, a empresa alemã, então tinha muitos documentos em inglês, por exemplo, enfim, uma comunicação com outros países, enfim, eu não vivia essa cultura, não tinha vivido essa cultura ainda internacional. E aí a gente me sentia cada vez mais atraído, né, por uma cultura mais internacional, digamos assim, né? Eu já falava inglês? Porque quem mexe com tecnologia tem que pelo menos entender, né? Eu sempre tive problema para falar inglês, muito problema mesmo. Isso durou até meus 28 anos.
Posso contar essa história Pode, também. óbvio. E aí, quando eu saí da Siemens e fui para a Nokia, também dos telefones celulares, e eu tinha 28 anos, e aí tinha uma pessoa que trabalhava na Siemens que me levou para a Nokia, né? E aí ele falou, Marlon, mas você vai ter que aprender a falar inglês. Você tem 6 meses para aprender a falar inglês. Eu falei, deixa comigo. Eu não sabia falar nada. Parece que tinha uma barreira psicológica, sabe? Uma trava. Uma trava. Aí eu cacei uma viagem para os Estados Unidos para dar uma palestra, mesmo sem saber falar inglês. Aprovei uma palestra no evento, falei, eu vou aprender na marra. E aí fui lá, cara, em uma semana desenrolei, comecei a aprender, comecei a me envolver, comecei a passar a ter problemas, né, tipo comer, né, e em pouquíssimo tempo, assim, foi a minha primeira experiência internacional, e aí eu desenrolei o inglês, destravei, comecei a fazer mais algumas aulas particulares, o professor não tinha muito tempo, eu perguntei, tá, e vamos almoçar junto então, Então eu começava a almoçar com o professor e comecei a fazer outras viagens internacionais, mergulhar numa cultura onde eu não conseguia falar português, e aí eu consegui aprender inglês. Então foi uma maneira que eu achei de mergulhar e aprender a falar inglês e depois desenrolou. E acredito que esse inglês tenha te ajudado como ajuda até hoje, né? Como ajuda até hoje, com certeza. Né? Inclusive como motorista de aplicativo à época. Você deve ter pego... Sim, a gente fazia muitas corridas para estrangeiros. Em São Paulo tem muito isso, né? E aí você foi para Nokia. Isso, eu fui para Nokia. Fiquei um bom tempo na Nokia. Bom de trabalhar na Nokia? 8 anos. Bom de trabalhar. 8 anos, velho? Fiquei quase 8 anos, acho, 7, 8. Você executava o mesmo serviço que o mesmo serviço, basicamente. Tinha um serviço até um pouco mais de causa social, era bem interessante. Também era na área de pesquisa e desenvolvimento, lá em Manaus. E fazia software para telefone para ajudar algumas pessoas. Então, por exemplo, casos bem interessantes. Eu trabalhei num projeto de uma rede social para adolescentes portadores de HIV. Isso é bem interessante. Caramba, como era? É basicamente uma espécie de Twitter na época, muito parecido com o que é o Twitter hoje. Só que era só entre adolescentes portadores de HIV. Os adolescentes portadores de HIV, eles tinham muitos problemas que eles não gostam. Não sei como está isso hoje, mas na época, né, os remédios tinham muitos efeitos colaterais. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, diarreia, né? Tá. E aí os adolescentes não costumam não gostar de tomar os medicamentos. Também eles não gostam de colocar o alarme no celular, tipo, hora de tomar o remédio tal. Porque daí as pessoas, os amiguinhos ficam perguntando. Muitas vezes eles nasceram com HIV, né? E os colegas ficam perguntando que remédio que é aquele e tal, etc. Então, ou tinha uma sexta-feira à noite, por exemplo, tinha que tomar certo remédio, o remédio da diarreia. Como é que você quer sair na balada e não pode sair porque o remédio da diarreia. Então, essa rede social dava o poder para eles de, juntos, né, eles se fortaleciam. Então, um incentivava o outro. Como se fosse uma rede social daquela comunidade só. Daquela comunidade só, específica, de um nicho. E como é que foi o feedback, o resultado disso? Muito positivo, muito legal. Foi um teste de uma tese de doutorado de uma pesquisadora sobre esse assunto, né? E que a gente implementou numa comunidade, se eu não me engano, de adolescentes portadores de HIV lá de Belo Horizonte. Que bacana, inclusive eu fui treinar os adolescentes na rede social, como eles podiam utilizar, e a gente acompanhou o engajamento deles na rede, e foi muito interessante. Marlon, essa rede continua? Não, ela serviu só para os estudos da pesquisadora da tese de doutorado. Até porque hoje é muito mais amplo, né? O nível de conhecimento, de comunidades internas, enfim. Isso. Vocês trabalhavam quanto tempo? Qual a duração, o tempo de trabalho numa empresa como essa? Tipo a Nokia? Se tem ciclos, né? Normalmente empresas de tecnologia tem bastante esse negócio de ciclo. Né? Por isso que eu acho bacana a pergunta. Eu acredito em ciclos de 4 a 6 anos, assim, é um ciclo que é comum nas empresas de tecnologia. Né? Quando a Nokia começou a falir, vamos dizer assim, né, foi que eu fiz a minha mudança para a Microsoft. Mas ainda gostaria de citar outros projetos que eu fiz lá na Nokia, que são bem interessantes. Por exemplo, a gente fez um projeto que ajudava uma ONG a cadastrar certidões de nascimento de crianças recém-nascidas no interior do Quênia, lá na África. Então, por incrível que pareça, a África lá no Quênia tinha uma dificuldade muito grande de fazer o registro de nascimento de pessoas, principalmente no interior. E assim, no interior não tem rua, não tem casa, então você não consegue cadastrar uma pessoa pelo seu endereço. Né? Que loucura, hein, velho? Então imagina que tem uma oca no meio de uma espécie de deserto quase. E aí a ONG ia lá, né, usava a posição GPS, na época isso era novidade, né, você cadastrava a posição GPS de onde está aquela criança,
aquele documento ia para a capital da cidade, do país, era registrado, feito o registro de nascimento, e depois a ONG sabia onde tinha que levar aquele papel, né, do registro de nascimento daquela criança, porque tinha posição GPS. Esses projetos, por exemplo, a Nokia bancava sem fins lucrativos totalmente? Sim, os projetos eram bancados porque, na verdade, é dinheiro de pesquisa e desenvolvimento. Falando um pouco mais como funciona sobre isso. Isso. A Nokia, por exemplo, vende R$1 milhão em celulares. Certo? 5% ela pode ou pagar de imposto ou pegar isso e investir em pesquisa e desenvolvimento. Para qualquer coisa. Né? E é uma grana grande. Uma grana grande. A Apple faz isso hoje? Quem faz isso hoje no Brasil é quem produz eletrônicos lá na Zona Franca de Manaus. Só lá? Só lá. É então, lei. É uma lei, é um incentivo. E aí é um incentivo que ele cumpre bem com o seu papel, na minha opinião. Sensacional. Porque eu fui muito capacitado tecnologicamente e de vida, talvez, né? Por esse incentivo. Então eu devo muito do meu conhecimento que eu tenho hoje a essa lei. Cara, é sensacional essa lei. Eu não tinha conhecimento dessa lei. Só acontece lá realmente em Manaus. E acho que devia acontecer no Brasil, onde tem geração sobre determinados nichos. Tu imagina existe, eu também considero isso uma verdade. Pois é, imagina polo calçadista, polo cerâmico, têxtil. É verdade, eu concordo. Só que criado em qualquer estado, né? Manaus só quer fazer isso lá, né? Só quer que isso Pois aconteça lá. Para incentivar, porque se fizer no resto do Brasil, desincentiva de lá, as fábricas saem tudo de lá, vem para cá. Eu compreendi. E aí deixa o povo lá. Vai que um dia você é deputado federal, quem sabe, quem né? sabe, aí né? você vai propor... brigar por essa bandeira. Né? Ainda falando sobre essa era da tecnologia, antes de a gente chegar no outro passo, tem uma parada nos Estados Unidos, viu, Denis? Tem uma parada nos Estados Unidos que eu acho interessantíssimo lá, que a gente não tem aqui. Eu queria entender um pouco da formatação, como é que foi feito lá. Que é o seguinte, Kilson: crianças desaparecidas, alertas de tornados, sequestro, independente da sua operadora, você recebe um SMS de cara no telefone. Já vivi isso lá também, inclusive. Cara, por que a gente não tem isso no Brasil? Acho que é questão de informação, né? Então... Já tive na Flórida, numa época fui levar meus filhos para Disney e aí recebi no meu celular. Cheguei bem na hora de um alerta louco, furacão, né? Assim, né? Então tava escrito nas estradas lá, Hurricane e tal, etc. Eu falei, meu Deus, vim aqui para Disney para me divertir, na verdade para pegar furacão. Mas chegou no meu celular. E é um alerta louco, porque em todos os telefones ao mesmo tempo. E apita, assim, é verdade. É uma coisa que trata-se sobre comunicação. Graças a Deus, o Brasil não tem desastres naturais como esses que tem às vezes lá nos Estados Unidos, graças a Deus. O Brasil é um pouco mais calmo e tranquilo em relação a isso. Tem outros tipos de desastres, talvez não naturais. Sequestro. Infelizmente, né? Infelizmente também. Mas seria muito bom se realmente tivesse... É uma pauta de comunicação, de alerta de comunicação. Você imagina que você tem um telefone, alguém foi sequestrado, aconteceu alguma coisa pior com uma criança. A gente não recebe isso da comunicação, né? Exato. Seria muito melhor. Seria bem melhor. Naquela época vocês já falavam sobre alguma coisa, porque eu assisti a série do Uber e o cara é meio fora da curva total, né? Bem fora da curva. Nessa época, tu já ouvia falar alguma coisa ainda em Nokia ali? Principalmente sobre GPS, né? Sim, trabalhava com bastante tecnologia em relação até a GPS, mas sobre caronas compartilhadas, vamos colocar desse jeito, até não. Só realmente eu fui começar a entender um pouco mais sobre isso em 2013. 2013, cara. Foi quando eu comecei a ouvir sobre isso. Qual foi o teu primeiro contato? O primeiro contato foi na verdade aqui no Brasil nessa época estava bombando os aplicativos de táxi, não os de Uber, né? Ou seja, de táxi mesmo. Tinha alguns aplicativos que estavam se destacando. Embora eu estivesse trabalhando na Nokia, eu sempre tive uma sede empreendedora, muitas ideias, querendo praticar, mas nunca fazia, né? E aí eu pensei, tinha uma empresa de táxi, acho que era Táxi Já, um aplicativo de táxi. Eu não lembro o nome do aplicativo direito. Mas aí eu quis levar esse aplicativo para Manaus. Né? E aí eu passei por uma dificuldade para fazer isso, viu? Por quê? Porque na época eu tentei conversar com os taxistas, vocês precisam se cadastrar e tal, você vai receber mais chamados e tudo mais. Aí o taxista olhava para mim e falava, eu não quero receber chamada, você é louco, que isso? Eu quero ficar aqui no ponto do shopping, esperar meus 50 carros passar e pegar a minha corrida aqui no shopping, é só isso que eu quero. Então eu falei assim, nossa, mas as pessoas não querem... O táxi precisa estar em movimento para ganhar dinheiro. E eu vinha com essa ideia para os taxistas. E eles, não, eu não quero. Eu fiquei assim, não entendia. Te frustrou em algum momento? Me frustrou isso. E,
Enfim, e aí, essa época também era uma época que a Nokia já estava bem em baixa, né? A Microsoft tinha comprado parte da Nokia, né? E aí eu recebi uma proposta, né, para trabalhar em São Paulo. Aí você migrou para a Microsoft. E aí eu migrei para a Microsoft. Aí falar, você vai para São Paulo agora. Vou para São Paulo agora. E aí, velho? E aí eu... Chegou em 2014, né? Chegamos em 2014. Em 2014, eu já estava casado também, tá? Eu você- casei, falar um pouquinho da vida mais... Pois é. Esqueci de pular essa parte aí. Você Mas encontrou o amor da sua vida lá? encontrei o amor da minha vida lá. Tá me aguardando. Um beijo para você, Elke Diana, que tá em São Paulo. Não vai me dizer que ela trabalha com tecnologia também. Não trabalha com tecnologia. Não vai me dizer que ela é motorista de aplicativo. Já foi. Já né? foi? Foi primeiro que eu. Mas ela, quando eu conheci ela no supermercado, tava no supermercado 1h, e aí eu dei uma olhadinha pra ela, deixei um troca de olhares, assim, né? Deixei um cartãozinho, assim. Ela trabalhava com... Não trabalhava, tava fazendo compras. Mentira. Fazendo compras também Mas 1h. quem vai comprar 1h? Não? Uma É da a manhã. cultura, né? É a cultura. Ou é o destino? E aí deixei um cartãozinho assim numa prateleira assim. Aí depois de umas 3 semanas ela me manda um e-mail. Né? Ah, não mandou um WhatsApp? Na época não tinha WhatsApp. Mandou um e-mail que estava no cartão. E aí ela falou assim, oi, lembra de mim? Aí eu falei só dei o cartão para uma pessoa, né? Então é ela. então deve ser ela. E aí eu falei que lembro sim, você deve ser a menina do supermercado. E aí a gente começou um relacionamento. Troca de e-mails. Ela trabalhava no... Eu fiz uma piada pra ela que ela não gostou, Tipo? quase. Porque ela trabalhava no RH da CCE. Lembra da CCE? Qual é, velho? Aquela televisão, né? É. A famosa Começou televisão. comprando errado. Então, eu fiz essa piada com ela. Mentira! Nossa, ela ficou brava. Mentira que você fez! Fiz essa piada. CCE, começou... Isso dá um corte maravilhoso, Você fez essa piada pra conquistar a mulher. Fiz essa piada, acabei quase tomando um toco ali, acho que tive que garimpar de novo. E aí vocês estão juntos até hoje? Estamos juntos até hoje, graças a Deus, com 2 filhos lindos. Hoje um faz 12 anos na próxima semana e o outro ainda vai fazer 15 anos no final do ano. No primeiro casamento você não teve filhos? Não tive filhos. Cara, que história louca. Aí você foi pra São Paulo. Já tinha ido antes lá? Já tinha ido várias vezes a São Paulo, sempre achei uma cidade Então não era muito novidade, grande, né? mas eu não entendia, nunca entendia São Paulo. Eu ia para fazer um evento, para dar uma palestra, eu também dava bastante palestras pela Nokia também. E aí As palestras eram pautadas em quê? sobre tecnologia. Na verdade, teve o meu Qual último, nicho, né? meu últimos 2 anos na Nokia e meu trabalho também na Microsoft tinha um trabalho bastante peculiar. Ele se chamava Evangelista de Tecnologia. O que faz um evangelista de tecnologia? Né? Ele prega a palavra da tecnologia da empresa. Então, basicamente na Nokia existiam os aplicativos que tinham que ser feitos para os telefones da Nokia e eu ensinava as outras pessoas a programar aqueles aplicativos. Então, ou dava palestra, ou gravava vídeo de treinamento, enfim. Fazia o evangelismo de tecnologia. Deixa eu te fazer uma pergunta, vou até pedir pro Denis dar uma checada aí. Qual foi o telefone que você mais teve influência nessa montagem de concepção, de mostrar, de conceber informação para o público brasileiro? Assim? Qual foi o aparelho que... Tipo, eu participei da história desse aparelho aqui, cara. Infelizmente eu não participei da história de nenhum aparelho. Não, teve sim. Teve os mais série 40. Os telefones mais simplesinhos. Esse foi o que eu acho que eu posso dizer que marquei ali. Pois é, marcou que eu digo, de ajudar a turma, a comunidade a entender como funcionava. Ah, de entender? De explicar para as pessoas? Ah, sim. Acredito que mais os aparelhos que hoje não tem mais tecnologia, mas do Windows Phone. Né? Não sei se você lembra, tinha uns telefones da Nokia que tinha a plataforma Windows dentro deles. Que era, eu me lembro do Nokia um prata que se abria assim, tu lembra? O N95? É o N95. N95 também. Esse ainda usava uma tecnologia antiga chamada Symbian, né? Então que eu não escolhi não investir minha carreira de tecnologia nela porque eu não gostava dela, achava que aquilo não tinha futuro. Acertei. Mas tinha uma outra tecnologia que eu trabalhei bastante, que era os série 40, digamos assim, né? Série 40. Série 40 da Nokia. Tinha um aplicativozinho chamado Mobile Deck lá, que eu fazia muita parte dele. Fui viajar até pra China. Caramba! Para aprender tecnologia, para poder programar e desenvolver software para ele. Era você acabava difundindo esse conhecimento lá. E aí para o Brasil eu ajudei outras pessoas a programarem para essas plataformas. Então chega no... Aí chego em São Paulo. Chego em São Paulo, assim, eu nunca tinha gostado de São Paulo. Eu vinha para São Paulo, pegava um avião, eu não sabia onde é que eu estava, mal entendia a diferença de Guarulhos e Congonhas.
Ou Viracopos. Entrava no táxi, me leva para esse endereço, ficava no hotel, não sabia se estava na região norte, sul, leste, oeste, não sabia. Pegava o outro táxi, ia pro evento, fazia o que tinha que fazer, voltava pro aeroporto e ia embora. Não sabia nada. Não me aventurava nem a sair, fazer muito passeio, porque eu tinha medo de me perder, era muita gente. Enfim, aí quando surgiu a oportunidade de morar em São Paulo, eu pensei, falei para minha esposa, vamos morar? Vamos morar. Na época a gente estava procurando também um lugar que pudesse dar uma educação boa para as crianças, uma escola boa. Já tinha os dois? Já tinha os dois. Eu queria que desse uma escola boa para as crianças. Então a gente entendeu que São Paulo poderia fornecer isso para a gente. Uhum. E aí quando eu fui para São Paulo, eu falei assim, eu não vou ficar aquelas pessoas malucas que ficam em São Paulo 2 horas, né, no trânsito, para lá, para cá. Então aí o que eu fiz? Eu peguei, primeiro escolhi a escola que meus filhos iam estudar. Fui lá, escolhi, fiz várias seleções e tal. Eu falei assim, vai ser essa. Aí atravessei a rua e aluguei o primeiro apartamento que tinha. Caramba! Estou na mesma rua até hoje, só mudei o apartamento, mas agora é comprado, não é alugado. Qual foi a região? A região da Vila Mariana. Da Vila Mariana. Isso. E aí, para mim foi um ganho de tempo muito grande, né? Eu passei a valorizar mais a questão do tempo, da disponibilidade, né? Então, eu não queria perder tempo com meu filho, né? Meu filho não queria perder tempo indo para a escola ou voltando da escola, só literalmente atravessar a rua, né? E eu também não tinha que perder tempo. O meu trabalho eu podia, na Microsoft ainda podia fazer home office, né? Mesmo já naquela época eu podia fazer home office, não precisava ir para o escritório. Mas de vez em quando ia e estava tudo bem, ia de metrô e estava tranquilo. Mas assim, eu privilegiava a questão do tempo. Ter tempo livre, né, me deixava estudar mais, pesquisar mais, qualquer coisa que eu queria, fosse tecnologia ou não. Absurdamente, você foi um puta de um cara que sempre primou pelo conhecimento, né? Isso, sempre. Eu tenho bastante sede de conhecimento, eu gosto de aprender, acho que tá intrínseco isso em mim, questão de aprendizado, acho que isso tem muito valor. Ô Marlon, quando é que você percebe, pelo papo que a gente bateu até agora, você à frente do tempo começou a entender o fechamento dos ciclos? Fechamento dos ciclos? Você viu o ciclo fechando lá atrás da Nokia. Da Siemens, Microsoft. Depois da Nokia. Quando é que tu vê assim, Em 2015 eu comecei a já notar, um ano depois de estar trabalhando em São Paulo, comecei a entender que aquele ciclo ia ser pequeno na Microsoft. Embora eu tivesse no meu trabalho dos meus sonhos, viajando pra caramba até para os Estados Unidos, em palestras. Os caras bancando tudo. Sabe? Ir lá pro Vale do Silício, conhecer tudo aquilo lá, sabe? Assim, imagina a experiência que é, né? Experiência fenomenal mesmo. Comecei até, acho que, criar inveja dentro do próprio trabalho, tanto que eu viajava, tanto que a Microsoft mandava para tudo quanto é lado. Mas eu percebi que aquilo ali estava começando, não ia acabar bem, digamos assim, né? Por quê? Não sei, eu tive um feeling, assim, acho que esse ciclo aqui não vai se encerrar mais cedo do que eu imaginava. Em 2015, depois de um ano adaptado em São Paulo, a minha esposa, não falei ainda, os últimos 2 anos que a gente morou em Manaus, a minha esposa não estava mais trabalhando no CSEC, ela já tinha parado há muito tempo, e ela resolveu trabalhar de táxi. Essa é uma informação interessante, ela foi taxista, o tio dela tinha um táxi, e aí o tio dela não conseguia, já estava ficando um pouco mais velho e tal, não conseguia usar muito táxi, então ela falou assim, vou alugar o táxi do meu tio e vou trabalhar de táxi, beleza? Eu falei, beleza. E olha só como as coisas são bem interessantes. Nessa época eu costumava fazer uma planilha de contas sobre se o táxi dela estava valendo a pena ou não, né? Quanto que ela estava ganhando, porque tinha muita despesa, né? Aluguel do táxi, despesa com combustível, manutenção do carro e tudo mais. Então tinha todo um custo muito grande. E os ganhos tinha que saber se ia valer a pena ou não. Então eu planilhava tudo isso eu planilhava. Tu era o homem da planilha. Eu era o homem da planilha. E tá tudo bem. E aí, aquilo ali aconteceu em 2012, 2013, 2014. A gente foi para São Paulo. Em 2015, depois de estabelecido na cidade, ela começou a procurar um emprego para ela, também na cidade. E os empregos de RH ou departamento pessoal não estavam pagando bem, não valia a pena botar a criança na escola turno integral, por exemplo. E aí surgiu a ideia do Uber, né? Já foi taxista, né? Compramos um carro, um Corolla 0 km, e aí dei para ela fazer Uber lá em São Paulo. E engraçado, nesses dois mundos, né? De Uber, de táxi, a maioria de quem é taxista é de geração, né? De geração. Não é? Okay. Pega o pai, passa para o filho, agora não mais, né? Não. Tá bem mais. Passando de geração em geração. Mas ele passou muito de geração em geração, né?
E aí ela começou a fazer Uber, né? No início ela teve bastante dificuldade na adaptação com a cidade, eu achei que ela até fosse desistir, eu pensei, tem que pagar a prestação do carro, né? E aí eu fui lá e me cadastrei como motorista também. Até então você não era Até então não era. Então, caso Mas você ela não falou desistisse... quando é que você saiu da... Ou você Não, tinha... eu ainda estava na Microsoft, eu não saí da Microsoft. Tinha só o tempo livre. Isso, eu tinha tempo livre. Lembra que eu só atravessava a rua, home office, não perdia tempo em trânsito. E aí eu... assim, falando, a minha esposa começou a trabalhar, eu fiquei com medo dela desistir, fui lá e me cadastrei. Mas assim, no início não trabalhava na Microsoft e não fazia muitas corridas, ela que mais fazia. Depois acabei fazendo um pouco. Mas naquela época você tinha algum preconceito sobre isso? Zero preconceito. Zero preconceito. Tanto que eu até, talvez numa semente muito, ainda semente sobre o podcast, né? No meu trabalho da Microsoft, eu trabalhava entrevistando também outros programadores de outras tecnologias rivais da Microsoft, por exemplo. E eu fazia essa entrevista dentro do Uber, dentro do meu carro. Caramba. Gravava, botava uma GoPro no para-brisa e fazia essa entrevista dentro do carro. Que inclusive foi bastante... Até ganhei um prêmio na Microsoft dos Estados Unidos por essa inovação, por entrevistar uma pessoa dentro do carro. Isso em que ano? Isso em 2015. Pô, então você foi um dos prepulsores de podcast no Brasil e no mundo. Tipo isso. Entrevistava dentro do carro. E aí isso comecei... Então não tinha vergonha de falar. Eu sou Uber, falava na Microsoft mesmo, quer que eu faça uma corrida Uber pra você? Eu tirava onda ainda, né? E tava tudo tranquilo, tudo bem. Em 2016, eu comecei a me interessar muito por marketing digital. Ainda estava na Microsoft. E comecei a me interessar muito por marketing digital, até por causa do trabalho que eu vinha fazendo na própria Microsoft, de redes sociais, de explorar redes sociais. Na época o forte era o YouTube. Forte era o YouTube. Eu tentei criar um canal sobre tecnologia no YouTube. Mas qual foi o primeiro? Foi meu primeiro canal. Não chamava Marlon Luz mesmo, chamava o nome do meu canal, o meu nome mesmo. Nessa época eu também tentei criar um outro canal, que foi um canal de review de brinquedos para os meus filhos. Que massa, velho. Tentei criar um outro canal para eles, que estava indo bem, mas eu não tinha paciência para gravar com os meninos. Não tinha mesmo, assim, nossa, dava muita dificuldade. Já aí, nesse caso, já ficou sem tempo, né? Cara, mas que foda isso, sabe por quê? Porque ele tá falando em 2015, velho. Isso, 2015. 2015. Então imagina um pai naquela... É claro que a gente tinha gente grande, gigante no YouTube, mas o cara que trabalhava na Microsoft, velho, disse, não, agora eu vou montar um canal aqui de review. De review de brinquedos. De brinquedos. Comecei a comprar um monte de brinquedos dos meus filhos adoravam. E aí tava indo bem... Aí tava indo bem, mas eu vi que eu me estressava e estressava até as crianças, até minha esposa. Todo mundo ficava estressado pela minha gravação, pela minha direção de gravação ali. Aí eu falei, isso não vai dar muito certo não. Acabar estressando a família toda aqui não vai dar certo. E aí, porque eu era muito perfeccionista, sabe? Alguns detalhezinhos, o áudio... Tinha que estar bom, o vídeo. Tinha que estar bom, não podia ter um ruído, enfim, um monte de coisa. E aí, às vezes minha esposa não entendia, queria falar no telefone enquanto eu estava gravando. Eu sei que é isso. Mas é normal. E, enfim, acabou que o canal também desisti. O canal das crianças, acabei não fazendo mais nada. Ele existe ainda? Existe, acho que se chama Playtube, Playkids, alguma coisa assim. Playtube, alguma coisa assim. Alguns vídeos até pegaram bastante views, 30 mil, 40 mil views na época. Pra época, era muita coisa. Um número bem considerável. Mas aí eu comecei a gostar muito de marketing digital, estudar bastante marketing digital. Fiquei fantasiado, como é que eu vou dizer a palavra certa? Encantado sobre a arte de persuasão, né? Inclusive no meu trabalho dentro da Microsoft, uma das características que me levava para um salário mais alto, por exemplo, era justamente a minha capacidade de persuasão. Essa era uma característica, né? Então tinha até um livro que a gente tinha que ler lá. Eu lembro que a Microsoft tem um plano de RH de carreira muito bem definido. Então você tinha que conquistar algumas coisas. Então me encantei bastante pela arte da persuasão. Comecei a usar isso também nas minhas palestras, nos meus vídeos que eu fazia na Microsoft. E aí em 2016, iniciozinho de 2016, a Uber vinha com... Eu já estava cadastrado na Uber, minha esposa também. Minha esposa estava lá fazendo suas corridas. Já faturava o quê, Mal, naquela época? Naquela época eu lembro que dava para pagar a prestação do carro e tirar mais uns R$2.000 de lucro ali. Que não era ruim. Não era ruim não, né? Não era ruim. Pagava o carro e tinha R$2.000 de lucro. Tava ajudando a família.
Basicamente a minha esposa trabalhando mais do que eu. Eu assim, Desculpa era mais... a pergunta, mas naquela época, no auge da Microsoft, você chegou a faturar o quê? Meu salário na Microsoft era muito alto, até para números de hoje. Meu salário era em média R$20 mil por mês. Na Microsoft? Na Microsoft, e mesmo em Ele full. 2016. Full. Até para números de hoje. Não é mais do que eu ganho como vereador em São Paulo. Hoje, né? Meu salário de vereador é 18 mil, acho. E devia ter muitos benefícios, né? Sim, tinha bons benefícios. Tinha bons benefícios mesmo. Tinha algumas ações da Microsoft que a gente ganhava nos Estados Unidos, enfim. Fora os benefícios de viagem, que era interessante. Pois é, um dos melhores. Planos de saúde excelente. Enfim, era bom mesmo. E aí que eu tava falando... Da sua esposa aqui, tava rolando... Isso, ela tava... E aí... Ela ganhava mais do que você. Não mais que eu. Não. Mas ela estava faturando, mas estava ajudando a família. Ela queria se posicionar, né? Isso, exatamente. Mas acho que mais é se ocupar do que trazer... Se posicionar, eu digo, pra ela, né? Pra ela, exatamente. Não pra você, isso, pra ela. Exatamente. Sou útil, né? Tô aqui ajudando isso. E tal. E aí, acho que foi em janeiro de 2016, a Uber começou com uma promoção dizendo assim, indique um motorista e ganhe R$1.200. Falei, nossa, R$1.200 é bastante dinheiro pra indicar alguém pra trabalhar, né? Pô. Aí eu pensei assim, comecei a pensar no que eu estava estudando sobre arte de persuasão e tudo mais. A minha característica já de fazer vídeos, eu pensei, vou fazer vídeo de Uber. E vou faturar 10 mil por dia. Com indicações. Eu pensei exatamente isso. E aí comecei a fazer um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, quanto ganha um motorista. E assim, fazer... Uma coisa era você dizer na Microsoft que você fazia... Uber, de brincadeira. Outra coisa era você vlogar sobre isso, né? E aí eu lembro que eu não comecei pelo YouTube, eu comecei pelo Facebook. Ah, foi? Comecei pelo Facebook. Aí eu só que a página não tinha seguidores, né? Então tava tudo bem. Eu patrocinava aquele vídeo a fim de conseguir pessoas para se cadastrar na Uber e virar motorista. Não era para ter nem views. Não era nem para ter views, era muito, muito objetivo. E aí eu lembro que eu comecei... Desculpa, mas o clickbait lá qual era? O clickbait lá, a frase lá, a chamada desse vídeo era... no início começou mais como técnicas e dicas para o que fazer no Uber. Mas quer ganhar tanto? Isso, chegou quer ganhar tanto. Eu mostrava assim, olha aqui, ó, eu ganhei tanto aqui em um final de semana. Eu ganhei um salário mínimo no final de semana, você quer ganhar isso também? Então cola aqui comigo que eu vou te ensinar como ser motorista de Uber, clica aqui no link aqui embaixo que eu vou te ajudar. E aí você ganhava a parada. E eu ganhava a parada. Só que assim, o vídeo, se você sabe, postou ali no Facebook, ficou ali, a não ser que você tenha seguidores na página. Ou então você patrocina. Então eu comecei a patrocinar aquele vídeo, gastava R$20 por semana e faturava uma indicação por semana. Então, porra, que lucro do caralho. Lucro do caramba, né, meu? E aí minha esposa até que passou um mês eu ganhando esse dinheiro assim, ela falou assim, vou parar de trabalhar então. Chegou a faturar o que no mês? Bom, eu vou chegar nesses números já. Eu quero saber. E aí... eu comecei a fazer esse investimento. Quando eu promovi os vídeos, eu não queria que o pessoal da Microsoft visse, né? Não queria. Então eu fazia assim, eu promovia para pessoas que tinham mais ou menos a minha idade, que não eram de São Paulo, mas viviam em São Paulo, não tinham atualizado o seu emprego no Facebook há menos de 6 meses, porque senão uma pessoa recente ia trocar de emprego, não ia ter interesse em ser. Que tinham um carro, que tinham um Android, enfim, de várias coisas, e que não tinham nenhum relacionamento com a Microsoft. Eu ainda colocava assim, né? Não sabiam nada de Microsoft. Filtrar tudo isso. Eu podia filtrar tudo isso. E estava convertendo. Tava felizão. Minha esposa até diminuiu o ritmo dela de trabalho e tava lá ganhando meu dinheirinho na internet. Aí teve uma hora que eu tinha comprado um apartamento lá em Manaus antes de sair de lá, né? E aí eu tinha comprado na planta, demorou para ficar pronto, enfim. E eu pensei assim, vou pagar aquele apartamento só com indicações. Eu pensei assim, né? E aí foi nessa época, foi em maio de 2016, que daí eu já tinha 19 vídeos produzidos. E aí eu postei os 19 vídeos de uma vez no YouTube, né? Tipo, mudei os nomes para cada um e tal e publiquei. E aí o canal começou a crescer. Crescendo numa velocidade assim... absurda. E eu fiquei bastante impressionado com aquilo. E aí continuei fazendo mais vídeos. Logo, aí teve um evento da Microsoft que eu tava. Não acredito. Na verdade, eu fiz um vídeo assim: 1 ano de Uber valeu a pena?
Aí, porque realmente, minha esposa e eu já tinha 1 ano de cadastro de Uber, eu tinha todos os números, tanto o meu e delas. Você fazia tudo, como Exato, lembra que eu falei da planilha do táxi? Eu usei tudo. Eu usei a mesma planilha no Uber depois. Troca de pneu, combustível. Isso. E aí eu fiz aquilo tudo, e eu lembro que eu soltei o vídeo, assim, até eu lembro assim, minha esposa assistiu o vídeo que eu fiz e ela falou, esse vídeo vale muito, tu deveria cobrar R$1 de cada pessoa que assiste esse vídeo. Aí eu... caguei pra isso e publiquei o vídeo mesmo assim, né? E aí eu fui para um evento da Microsoft, que tava tendo, um evento físico, eu tava no stand e tal. Foi como? E aí quando eu cheguei lá, as pessoas que chegavam na banquinha lá da Microsoft, olhavam pra mim, eu te vi no YouTube hoje. Eu olhei, no YouTube? Você tem um canal de Uber? Tenho. Eu te vi no YouTube hoje. Nossa, estranho, né? Aí veio segunda, terceira, quarta pessoa. Eu falei, meu Deus, quanta gente tá me vendo no YouTube assim. Aí eu fui vendo, meu vídeo não tava em alta no YouTube, primeiro em alta. Chegou a ficar em primeiro em alta? Ficar em primeiro em alta o vídeo. Caralho. E aí foi uma semana assim... Surreal. Aí o próprio meu chefe na Microsoft veio falar comigo, que história é essa? Você já tá trabalhando tanto assim no Uber, e como é que você tá trabalhando no Uber, tá trabalhando aqui e tudo mais, etc. A Microsoft já vinha de uma onda de 2 demissões seguidas, né? Os ciclos, né? Começou os ciclos. E aí, não deu outra. Acabou meu nome entrando na próxima demissão. Aí você foi demitido. Eu fui demitido. Foi quando... Tinha causa lá? Porque você é motorista de Uber. Não tinha, mas eu entendo que foi por isso. Né? Na verdade, me colocaram como corte de custos, né? Mas sem eu entendi justa causa. Sem uma justa causa. E eu entendi que foi porque meu chefe talvez sofreu alguma pressão, alguma coisa sobre eu estar sendo um evangelista de Uber também, né? Como é que o cara é? Da Microsoft aqui, Isso. Num patamar, ganha uma grana boa pra caramba. Isso. E tá no Uber, pô. Exatamente. Aí... Tava sendo evangelista lá também. Tava sendo evangelista lá também. E aí eu peguei a demissão da Microsoft, fiquei muito triste mesmo. Foi quando eu acho que eu fiquei uns 3 dias de cama, assim, minha esposa... Porque deve ter desmoronado aquele castelo que você... Era a presa que eu sonhava em trabalhar. Pois é. Né? Então, era tudo aquilo que eu queria na minha carreira tecnológica, enfim, era tudo aquilo. Por que você não sonhava em trabalhar na Apple? Nunca fui muito fã de Apple. Hoje eu sou, né? Eu tô vendo aí. Hoje eu sou bastante fã de Apple. Mas na época eu gostava mais da Microsoft mesmo. Embora em 2000... Eu comprei um MacBook em 2006 ou 2007. Fui uma das primeiras pessoas a ter Manaus, né? Um MacBook em Manaus. Não, mas era importado. Não era produzido lá. Mas eu comprei. Paguei caríssimo naquela época. Eu falo porque era Zona Franca, né? Não, mas não era importado de qualquer forma. Era importado. Mas eu fui uma das primeiras pessoas a ter um MacBook. E... Não curtiu? Não, curtia bastante. Tanto que depois na própria Nokia a gente utilizava MacBook mesmo. Na Nokia sim e na Microsoft também. Na Microsoft? Na Microsoft também tinha algumas pessoas que tinham MacBook. E elas eram demitidas? Não. Pelo contrário. Meu trabalho, inclusive, era trazer pessoas de outras tecnologias para a tecnologia da Microsoft. Por exemplo, eu fazia encontro de programadores Apple dentro da Microsoft, para usar a nuvem da Microsoft. Sabia nada disso aí. Eu fazia esse tipo de encontro. Inclusive, aí, na palestra eu xingava o próprio Internet Explorer da Microsoft. O pessoal criava uma empatia, assim, bem interessante. E hoje, ainda hoje, tem 2 times no mundo, né? Tem. O time dos Androids. E os times da Apple, exatamente. Meio louco. Cara, que louco. E aí... E aí eu tava falando, antes de falar sobre a Apple e a Microsoft, eu tava falando sobre... que você foi demitido. Isso, fui demitido. Foi quando o meu castelo ruiu, aquela coisa toda, eu pensei, poxa, eu tava tentando pagar meu apartamento e foi engraçado que eu tava ganhando dinheiro com indicações. Saiu de R$1.000 por semana para 5.000 por semana. Começou a aumentar, né? E aí, no dia que viralizou, teve 220 pessoas que se cadastraram num único dia. Pô, deu o quê, velho? É muito dinheiro. Tipo, 300 pau num 300 mil dia. Reais. Num dia. Ganhou 300 mil num dia. Não, eu só tava esperando dar 30 dias para poder receber aquele dinheiro, né? E aí, nesse meio tempo, antes de eu receber esse dinheiro, eu fui demitido da Microsoft. E aí, quando estava completando esses 30 dias, a Uber chegou e falou para mim, eu não vou pagar para você.
ela inventou uma regra nova que não podia botar o seu código de indicação No YouTube. nas redes sociais. Mentira. E não me pagou. Até hoje não me pagou. E aí, na semana seguinte, o YouTube também cortou. Você foi lesado, então. Foi lesado. Na semana seguinte, o YouTube cortou a monetização do meu canal também. Tinha muitas denúncias de taxistas no meu canal, fizeram muitas denúncias falsas. Ou seja, eu perdi 3 empregos em 3 semanas. Na Microsoft, as indicações da Uber e também a monetização do YouTube. Pô, então você perdeu aí quase R$500 mil. Por aí. Por aí, bastante dinheiro. Cara, aí você ficou de cama. Então, eu fiquei 3 dias de cama e a minha esposa até perguntou, e aí, você vai ficar aí agora, não vai se mexer? O que você vai fazer? Aí eu falei, olha, não vou procurar outro emprego em outra empresa não, eu vou me virar com o canal no YouTube. Vai dar certo. E ali como eu já estava estudando marketing digital, eu resolvi lançar um curso para motorista de aplicativo, né, um curso que ensinava ele a trabalhar para ganhar mais dinheiro. Até porque era tudo muito novo. Tudo muito novo. Foi um sucesso o curso. O meu salário, em primeira turma que eu fiz, em uma semana eu fiz 3 ou 4 salários de Microsoft numa semana. Então a gente está falando aí 80 pau numa 80 semana. mil reais numa semana. Isso. E aí eu vi, pô, tenho capacidade de fazer dinheiro sem precisar de emprego. Foi a conclusão que eu cheguei. E dali para frente decidi não trabalhar mais em empregos. Isso foi volumoso por quanto tempo? Foi volumoso por um bom tempo. Talvez por 2 anos. 2 anos e nessa métrica ou crescendo? Crescendo. Cresceu mais. Depois eu cheguei a ganhar 200 mil numa semana fazendo esses cursos. E aí tava vendo aquilo, a monetização do YouTube. Vivendo bem, né, velho? Vivendo bem, a monetização do YouTube voltou. Adorei ter sido demitido da Microsoft. Porque você tem que agradecer a Microsoft. Tem que agradecer meu chefe. Cara, o nome dele? Mande um abraço. Não lembro o primeiro dele, não lembro o sobrenome dele. Januzzi, um abraço pra você. Januzzi, obrigado pela demissão. Foi filho da mãe, mas obrigado. É porque ele não quer falar mais um nome forte. Cara, aí você conseguiu empregar essa grana? Ou gastou tudo? No início, né, gastei, comecei a ir em restaurante caro, com a esposa, ficar feliz. Carro bom? Não, o carro eu até mantive o mesmo carro. Viagem, né, foi a época que eu fui pra Disney com as crianças, né, então, enfim, comecei e também reinvesti no negócio, então, tentando criar novos produtos. Então, por exemplo, eu resolvi também criar um produto físico. Eu criei uma bolsinha para água e balinha, para o Uber colocar pendurado no banco, na parte de trás. E, cara, incrivelmente, quando eu lancei esse produto... Para água e balinha. Para água e balinha. Na época tinha água e balinha, né? Em 2016 ainda tinha água e balinha. E aí, essa bolsinha conservava água geladinha e tudo mais. E também tinha ali, dava para botar bolinha, dava para botar uma frasezinha de impacto ali para o passageiro avaliar o motorista com 5 estrelas. E eu lembro que eu desenhei o produto, né? Eu fiz o desenho industrial do produto, embora não fosse desenhista industrial, mas eu fiz o desenho. Consegui contratar uma empresa para fazer aquele produto e a gente fez uma produção de 300 bolsinhas, né? Fiz um vídeo para falar dessa bolsinha e as 300 bolsinhas acabou em 6 horas. Aí quanto custava cada uma? Na época custava R$47, se eu não me engano. A tua margem de lucro? Eu ganhava R$10 por bolsinha. Não era muito. Não, mas era uma métrica absurda. Mas eu vendi em 6 horas. Pois é. Nossa, aí demos um jeito de produzir. Até hoje, claro que teve o pico de venda, depois hoje vende bem pouco. Ainda tem para vender? Ainda tem para vender, mas hoje vende bem pouco. Até porque o motorista de aplicativo hoje não ganha o suficiente para dar uma aguinha pro passageiro, né? Cheguei a vender lotes para Portugal, por exemplo, 100 bolsinhas de uma vez para Portugal. No total, até hoje, se eu não me engano, tem quase 27 mil bolsinhas vendidas dessa bolsinha. Depois eu inventei também um outro produto que era uma touquinha para o encosto de cabeça do carro. Não tem encosto de cabeça? Aí você coloca uma touquinha e coloca um cardzinho, tipo assim, se beber não dirija, chame um carro de aplicativo. Ou um merchan. Ou um merchan, né? E essa touquinha também tinha uma margem de lucro de mais ou menos R$10. Vendeu perto de 15, 16 mil touquinhas, unidades dessa. Também me dava... Cara, você é um puta do empreendedor, velho. Me dava... aí você começou... encontrava no espaço do carro para ganhar dinheiro. Exato. Aí lembra que a minha mãe, que era a minha inspiradora de empreendedorismo, né? Eu passei a usar a coragem dela para tentar empreender. E
E aí eu fiz esses 2 produtos, tinha o curso, tinha uma planilha, a minha planilha de contabilidade, né? Eu comecei a vender essa planilha. Eu vendia por R$ 4,70. Puta que... Muito barato, uma planilha do Excel. Já estava pronto, cara, não ia Já ter tava trabalho, pronto. só eu vou botar aqui. Para o cara fazer todos os... Um Cara, programa, muito bom. um programa, né? Eu vendi, eu não lembro quando, eu vendi muita planilha daquele negócio. Mas não começaram a piratear a planilha, não, pô? Piratearam pra caramba, pirateavam meu curso. Aliás, eu descobri, meu curso eu encontrava no Mercado Livre, né? Eu vendia a R$300, estava no Mercado Livre por 20. Eu ficava bravo, ficava brigando com o Mercado Livre até que eu tive uma ideia. Falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu mesmo vou botar o meu produto pirata no Mercado Livre por menos do que o meu concorrente. E não vou entregar o produto. Como assim? Então, eu mesmo botei meu produto pirata, anunciava mais barato que o concorrente. E não entregava. E não entregava. Pro cara ir vir pro meu curso, porque daí o pessoal falava mal, compra no Mercado Livre e não Aí e quando não entrega. começou a dizer que não entrega, tu correu pra lá. Que bom, velho. Compraram quantos? Quantos alunos eu tive? Tive mais de 4 mil alunos. Não, o fake. Uns 100 mais ou menos. Aí compraram, não receberam, aí como espalhou rápido. Espalhar rápido a notícia de que não entrega, deixa comentarem lá, não entregou, etc, né? E aí os Mas você ficou com dinheiro ou devolveu? Não, ficava com dinheiro, eu criei uma conta falsa. Eu vendia R$10. Era só pra... Só pra... porque o cara é espertão também, né? O outro que tava vendendo meu produto pirata, ele não vender, né? Pra ficar mal falado o meu produto de Mercado Livre. É foda isso aí, viu? E deu certo a estratégia. Deu certo a estratégia. E aí, quando é que você entra no nicho de dizer assim, já deu aqui... Porque eu acredito que você tenha ficado com a vida financeira estabilizada, né? Fiquei. Pagou Manaus, apartamento... Paguei em Manaus, paguei o apartamento. Ainda tem? Tenho 2 lá, na verdade, 2 apartamentos lá. Já... Tenho 2 apartamentos lá. Já deu pra notar que gosta muito de Manaus, né? Enfim, é o apartamento que hoje, quando a gente vai pra lá, a gente fica, né? Tem um outro que é alugado. Lá, né? Então tá. Tem um laço familiar lá também, né? E aí depois disso, eu ainda criei... Lembra que eu sou de tecnologia, né? O meu curso, ele ensinava como o motorista de aplicativo podia faturar mais indo para regiões específicas de qualquer cidade. Então, basicamente, toda cidade tem um certo comportamento. Exemplo, de manhã as pessoas vão para o centro, no final do dia elas voltam no centro. Normalmente é um comportamento padrão. Entre outros, né? E aí eu sabia que aquilo ali podia estar dentro de um aplicativo. Pô, eu era desenvolvedor de aplicativos. Então, eu resolvi fazer um software que tinha mesmo conteúdo do meu curso. Só que eu não tinha tempo para programar. Inclusive, nessa época, meu irmão já tinha ido trabalhar comigo. Inclusive, posso até contar uma história sobre ele, bem interessante, sobre depressão, né? Meu pai me ligou para ele e falou, olha, teu irmão está em depressão aqui em Porto Alegre, ele precisa ir Por favor. Precisa ir trabalhar com você aí. Já vou contar essa história. E aí ele veio trabalhar comigo, mas não deu muito certo, porque ele ainda continuava muito em depressão. Mas depois eu pauso agora, depois eu volto para essa história. E aí esse aplicativo, acabou que o meu irmão não conseguiu desenvolver, embora ele também fosse formado em computação, tem capacidade para isso, mas a depressão não deixava ele fazer. E isso até me frustrou um pouco. Até que eu vi que uma pessoa lançou o aplicativo que eu queria. Né? Um desenvolvedor. Né? Ele fez aquilo para motorista de aplicativo, dizia realmente a melhor região para o motorista trabalhar, e eu comecei a identificar que ele usou técnicas que estavam no meu curso. E aí eu chamei ele para conversar e falei, eu compro o teu aplicativo. Na época ele pediu R$20 mil, eu dei R$20 mil e contratei ele para trabalhar comigo. Ele trabalhou comigo por 4 anos, saiu tem alguns meses de trabalhar comigo, né? E aí a gente fez um aplicativo, chamou o aplicativo de Rebu, que é a palavra Uber ao contrário, porque ao contrário da Uber é pensado no motorista e não no passageiro. Que foda! Olha o nome. E aí é um aplicativo que fatura hoje perto de R$500 mil ano, né? Então, Rebu. O motorista paga para usar esse aplicativo. E ele paga? Ele paga, é um aplicativo que também avisa de áreas de risco, tem a câmera do celular da frente usa para filmar o interior do carro sem estar aparecendo nada na tela, principalmente em corridas suspeitas. Então você fez todas as dificuldades do motorista de aplicativo em soluções nesse aplicativo. Exatamente. Todas as dificuldades que ele tinha, eu aviso quando a Uber está roubando ele. Como assim? Eu consegui ter A Uber rouba o motorista? Sim. Às vezes, por exemplo, ela diz que eu estou te pagando 30% a mais nessa região,
mas na verdade o passageiro está pagando 50% a mais. Então eu consegui computacionalmente identificar isso e eu mostrava isso. Aí o motorista acaba não aceitando a corrida porque não está no match com o meu aplicativo. Então... Caralho, que louco. Tem essa história toda. Eu comecei a bolar. Eu sempre fui da área de computação, então eu entendo bem de algoritmos, entendo bem de plataformas, como funciona. Eu passava a instruir depois o meu irmão e esse Maurício. Salve pro Maurício, não sei se ele está assistindo o Realcast. Por que ele saiu? Uma história bem curiosa. Ele gostava de trabalhar comigo. E aí depois eu virei vereador. Ele continuou na minha empresa, né? Mas ele não estava próximo de mim. E aí ele sentiu falta de estar próximo de mim e procurou outro emprego. Olha que interessante. Sério? Sério. Foi a história que ele contou pra mim. E hoje eu gostava de trabalhar com você, mano. Você ficou longe de mim, E aí ele faz o que? Ele montou um outro aplicativo? Não, continua como programador, mas numa empresa... Esqueci o nome da empresa, uma empresa grande. Tá. Mas... Cara, que história louca! Agora eu vou contar a história do meu irmão. Pois é. Vamos lá, meu irmão chegou lá em São Paulo. Começou a trabalhar com o meu aplicativo, mas não deu muito certo. E aí começou a depressão, uma depressão bem, bem profunda mesmo. Acabou que, assim, ele já não saía mais do quarto, o terceiro quarto da minha casa, que ele morava comigo, né, que era o meu escritório, onde eu ia trabalhar. Não conseguia mais entrar num dormitório da minha casa, que era o meu escritório, não conseguia entrar mais ali. Meus filhos começaram a perguntar por que o tio não saía do quarto, tudo mais, depressão. Eu também não sabia conviver muito com aquilo, né? Mas e já aí notei que mexe contigo, né? Hã? Isso, mas aí eu liguei pro meu pai e falei assim: pai, eu vou fazer uma coisa, você não vai gostar, mas eu acho que vai dar certo. Tá bom, pai? É com meu irmão. Tá bom. E aí eu cheguei no meu irmão e falei assim: Lucas, hoje você não dorme na minha casa. Não consigo mais conviver com a sua depressão. Ou você vai para Porto Alegre, volta. Ou ele conseguiu conseguiu mandar uma namorada lá em São Paulo, né? E aí, ou você vai para casa do seu namorado, ou você vai para Porto Alegre, mas hoje você não dorme. Ele ficou pé da vida comigo. Meu pai me ligou me xingando. Como é que você abandonar seu irmão e tudo mais, certo? Pai dele confia em mim. E aí ele foi, como eu previ, foi morar na casa da namorada dele. Na semana seguinte, ele tinha alugado um carro e foi fazer Uber. Você forçou ele a dificuldade, né? Eu pensei na seguinte teoria. Enquanto a água tá batendo na bunda, tá tudo tranquilo. Agora, isso vale mais para o homem, tá? Verdade. Agora, quando a água bate no pescoço, o cara se mexe. Então tava todo confortável, né? Tava confortável. E ele se mexeu. Quando a água bateu no pescoço, ele se mexeu. Alugou um carro, foi trabalhar de Uber, passou 3 meses trabalhando de Uber, acordando 6 da manhã e dormindo 10 da noite. Como é que ele tá hoje? Casado, com 2 filhos, continua trabalhando comigo. Voltou Voltou pro sem escritório, depressão. Sem depressão. Tá muito bem hoje, tá felizão. Que bom. Mas assim, ele depois de 3, 4 meses, ele, claro, logicamente ainda com depressão, voltou a trabalhar comigo, mas tomou alguns remédios e conseguiu sair da depressão. Eu tenho outro caso também que eu posso falar. Me conta, não tem da problema. minha irmã. Também teve... Minha irmã também tinha problema de depressão. Você teve problema com depressão? Eu nunca tive problema de depressão, eu não. Mas aí a minha irmã tinha, e meu pai vendo que eu... Mas por que teus irmãos tiveram... Não sei. Você saiu mais cedo de casa, óbvio, né? Eu saí por vontade própria bem cedo de casa. Então com 24 anos eu saí de casa. E a minha irmã, enfim, talvez relacionamento, teve 2 casamentos, não deu certo, tem um filho, acho que... Tudo pesa, né? Tudo pesa. E aí, meu pai, depois que viu que eu ajudei meu irmão, agora tu me ajuda com a tua irmã, eu falei, pai, posso ajudar. Mais uma vez, talvez você não goste. Mas vou fazer o que eu acho que tem que fazer. Mas vou fazer o que eu acho que tem que fazer. É. E aí, no meu entendimento, uma mulher é sobre questão de valorização. Ela precisa ser valorizada para poder sair da depressão. No momento que ela não é valorizada, seja de qualquer forma, ela vai continuar na depressão. E aí o que eu fiz com a minha irmã foi o seguinte: eu tinha um presidente de uma associação de motoristas de aplicativo lá no Rio Grande do Sul. Eu fiz um jogo combinado com ele. Eu falei para ele o seguinte: cara, você liga para minha irmã, diga que eu fiquei sabendo que você é irmã do Marlon, que você é psicóloga. Eu tô recebendo um investimento de um aplicativo, e ele não podia dizer qual era, para pagar consultas psicológicas para motorista. Embora minha irmã fosse psicóloga, né? Ela sofria com depressão. Desculpa. E aí eu falei assim: vou te dar dinheiro
para você pagar tratamentos psicológicos com a minha irmã fazendo esse tratamento. Você vai pagar a minha irmã para fazer tratamento para motorista de aplicativo. Aham. E aí você tem um trabalho pela sua associação, você vai conseguir ter consultas psicológicas de graça para motoristas de aplicativo. Ele ligou para ela topou o trabalho e se sentiu valorizada. E aí ele começou a achar alguns motoristas para fazer consultas com ela. Começou com 2, com 3, com 5. Ela chegou a ter uma agenda com 20, 25 pacientes. E foi aí que ela, começou a sair da depressão. Alugou um consultório, trabalhava nesse consultório. Se sentiu útil, né? Se sentiu útil, se sentiu valorizado. E aí, depois de um ano trazendo esse processo, eu falei pro meu amigo, agora você vai ligar e vai dar uma notícia para ela. Vai dizer, acabou o financiamento do aplicativo. Vamos ver como é que ela vai reagir. E aí ele ligou para ela, falou isso, acabou o financiamento do aplicativo, ela pediu só que continuasse até 10 consultas os tratamentos daqueles que já estavam, né? E que tá tudo bem quanto à finalização. Ela deslanchou. E aí hoje ela tem a agenda dela lotadíssima, eu não pago mais nada. Ela mesmo comprou um apartamento lá em Porto Alegre, mora sozinha com o filho dela, não toma mais remédio para depressão, e ali foi o gatilho, questão de valorização. Você é um anjo na vida da sua família, né, cara? Que massa, sabe? Mas foi bem legal, eu gostei. E de uma maneira inteligente, né? Total. Não sei se eu fiz certo, mas funcionou. Fala a real, a maioria aqui no Nordeste, a gente tem muita cultura de cuidar da família. Do cuidar, né? Sim. E muitas vezes a gente não tem essa expertise de eu vou dar tudo, vou resolver, mas não dá o meio para que saia. Dá o peixe, mas não quer dar a vara para pescar. Porque aqui mesmo a gente tem muito essa história do cuidar. Acho que tu notou um pouco, Marco, quando chega aqui, o sentimento humano ele é outro, assim. Ele é muito mais pegajoso. O que eu tenho melhor na minha mesa, você vai comer. Sim. Você é tratado como rei. Às vezes São Paulo, eu sinto muito pela correria, né? Que acaba sendo mais um. Verdade, você tem razão. Né? Assim, e não é maldoso isso. É porque a correria é muito grande, é uma mega... Enfim. Aí o que é que leva um cara muito bem sucedido a entrar na política? Pois é, eu fico me perguntando. Eu sou empreendedor, sou comunicador e já me convidaram várias vezes, sabe? Eu sou um puta de um apaixonado pela minha família. Então, assim, a política, ela te dá duas opções, né, muitas vezes. Ou você se dedica muito à política, ou você se dedica muito à família. São duas coisas né? bem... E não tem meio termo para isso muitas vezes. Eu costumo dizer que tem 3 coisas na vida de um homem: trabalho, família e saúde. Escolha 2. 2 tu consegue atacar de uma vez, 3 não. Não dá, verdade. Pensa aí na tua vida, no seu histórico de vida. Não dá. Um deles tu tem que de vez em quando dar uma sacrificada. E aí, como é que você entrou, cara? E aí acontece, desde 2018, né, eu percebi que o Estado, né, o governo, seja municipal, estadual, federal, começaram a querer atrapalhar a vida do motorista de aplicativo. E aí eu comecei a sentir como uma ameaça. Pô, meus business, meu negócio, ele gira em torno do motorista de aplicativo. Se o motorista de aplicativo acabar, eu perco meu negócio. E estava bem no turbilhão da implantação, né? Estava no turbilhão da implantação. E aí eu comecei a pegar essa pauta política. Né? Então, por exemplo, o Dória, lá em São Paulo, fez um decreto que era muito ruim para o motorista de aplicativo. Fiz um movimento, uma manifestação que botou 3 mil motoristas de aplicativo. O que é que podia e o que é que não podia nesse primeiro decreto? Tinha um limite de idade veicular de 5 anos, por exemplo, só. Tinha que fazer um curso presencial. Tinha um monte de regras assim que na época os motoristas exigiam. Tipo, ele colocou para não funcionar. Exatamente, porque foi muito tracionado até pelo político vereador dos táxis que existe lá na cidade. Quem é? Que é o Adilson Amadeu, certo? Vereador Adilson Amadeu. Hoje meu colega na Câmara. Né? Mas na época... Na época, inimigo número 1 dos motoristas de aplicativo. A ferro e fogo, né? A ferro e fogo, E aí eu, botei 3 mil motoristas na frente da prefeitura. Só pelo WhatsApp? Na época nem o WhatsApp direito, mas pelo canal do YouTube mesmo. Chamando foi o YouTube a galera, que fomentou. Aluguei um caminhão de som gigante, coloquei lá em cima na frente da prefeitura. Enfim, fazendo a coisa acontecer mesmo. Embora eu tivesse até pouca desenvoltura política, sabe? Esse negócio mais populista, eu não tinha na época esse Você fala discurso. Muito bem, mas não era populista. Compreendi. Né? Eu não conseguia ter esse discurso populista. Você era mais técnico. Isso, eu sempre fui mais técnico. E aí mas deu certo. A manifestação deu certo, o governo Dória cedeu vários pontos que a gente queria.
E eu percebi, poxa, eu tenho força política, né? Consigo movimentar massas e mudar as regras dos jogos e da coisa. Enfim, foi quando em 2018 eu acabei me candidatando a deputado federal. Né, pelo Foi a primeira experiência. Minha primeira Qual foi o experiência. primeiro assédio político que você sofreu, de qual partido? Foi do Novo. Foi do Partido Novo. Foi o primeiro assédio político que eu tive. E aí eu fui para esse partido e fui candidato. Na época não sabia nada de política ainda, não sabia nem pedir voto. Então fiz uma campanha muito ruim. Hoje, olhando para a campanha de 2018, eu vejo que ela foi muito ruim. Podia ter sido eleito. Na época, se eu tivesse feito uma campanha... 26 mil votos. Se eu tivesse 46 mil votos, eu teria sido eleito. Pô, mas muito voto. É bastante voto. E não gastou nada? Nada. Não YouTube? nada. Só YouTube. As redes sociais. Redes sociais. Só YouTube. Não gastei Se nada. espantou? Eu não tinha uma métrica, né? Eu não sabia onde eu Pois queria chegar, noção, não tinha noção. Então, beleza, eu fiz voto, fiz 26 mil. Ah, beleza, agora eu tenho um Uma número. pergunta que eu acho que muita gente quer se fazer e se faz, principalmente quem é youtuber, quem é de rede social, na cabeça de quem se candidata nesse nicho, o cara acha que cada like é um voto. Cada seguidor é um voto. Tem isso, não tem? Tem gente que acha que é isso. Né? Você achava no início? Não, eu sempre fui, acho que mais pé no chão. Eu falei, eu posso fazer 5 mil, eu posso fazer 100 mil votos, eu não sei. Então, eu preciso ser testado em urna. Né? Então... E esses fenômenos, Marlon, não sei se você concorda, eles acontecem mais em grandes cidades como São Paulo, Sim, Rio. É mais complicado isso acontecer mais interiormente. Concordo. No interior, né? Concordo. Acho que algumas outras redes, como o Instagram, favorece mais interior. Mas YouTube... Mas a pauta política para Instagram é meio complicado. Ela é muito mais forte no também Twitter, difícil, exatamente, né? exatamente. No YouTube, enfim. E aí você teve 26 mil votos. 26 mil votos, não fui eleito, tá tudo bem, tudo tranquilo. Segue Cara, a vida, mas eu segue... imagino a quantidade de gente que chegou para ti. Segue empreendedorismo, né? Em 2000 logo depois da eleição, eu acho que eu fui um dos precursores no YouTube a começar a fazer sorteio de carros. Né? Eu sorteava carros, tipo rifa, assim. E eu comecei até a ganhar dinheiro com isso. Também. Também, né? Também com sorteio de carro. Obrigado, querido. A coragem da mamãe, né? Tudo foi a mãe. Tudo foi a mãe. Não, é verdade. Minha mãe me inspirou muito nessa coragem aí. Mas eu vi algumas matérias, tem alguma coisa legal sobre isso ou não? Sim, eu tinha uma mania de criança, desde os meus 12 anos que eu lembro, eu era fascinado por sorteios. Não por loteria, mas por sorteios. Certo. E eu tinha mania de ler os regulamentos todinhos. Tipo, 12 anos, 13 anos, não tinha nada pra fazer, não tinha WhatsApp, né? Não tinha YouTube. Vou ler aqui o regulamento da Caixa. Eu li o regulamento do sorteio de supermercado, da Pepsi, lembra do Eclipse lá? Eu li aqueles regulamentos todinhos. Eu tinha essa mania de ler regulamento. E aí, quando eu comecei a fazer os sorteios, eu já me preocupei em fazer algo que fosse... Então tu foi bem direitinho e tal. Legalizado. Então eu sempre trabalhei no sentido de ter sorteios legalizados. E aí, quando os outros estavam passando por problemas, né, as pessoas... Eu acho que eu fui um dos precursores desse negócio de estilo rifa de carro, também no Brasil, na internet. Depois veio alguns outros ali que realmente... Mas quando você já foi calçado, Eu já fui calçado, já fui tranquilo. Sorteou quantos ainda? É óbvio, primeiro serve, segundo... não sorteei tantos, não. Até hoje acho que foram uns 10 carros. Nada, 10 carros. Ganhou uma grana boa? Ganha. Mas você entregou o carro, óbvio, né? Sim. Sempre a galera que sorteia, ele entrega. Não, eu sempre faço questão de entregar. O último agora foi na Bahia, né? O último agora foi na Bahia. Eu faço questão de ir lá no local e entregar o carro. Pretende fazer novamente? Pretendo fazer. Mas estou fazendo inclusive de uma moto agora. Primeira vez que eu estou fazendo. Não é a primeira vez, minto. Já fiz um de moto. Como é esse da moto? Tem que entrar no site, fazer um cadastro. Quando faz o cadastro, recebe um livro meu que eu tenho, que eu esqueci de falar. Pô, tá escritor também. Não, mais ou menos, né? Mais ou menos na linha do Ghostwriter, né? É um e-book? Eu entendi. Hoje é um e-book, mas eu tenho ele físico também. Podia ter trazido para você. Pois é, o presente. Ele levou uma direção, um volante pro Vilela, né? Pro Vilela e não trouxe nem um livro pra gente, tá vendo, pessoal de antes? Tá vendo aí como é? Aí você foi pra Federal e eu imagino o assédio que você sofreu pra te colocarem como puxador de votos pra vereador. Isso. E aí, em 2020, surgiu a oportunidade também, assédio e tudo mais. Na época fui pelo Partido Patriota
E aí, assim, um partido de aluguel mesmo, sendo bem sério com você. O Patriota foi de aluguel. Um partido de aluguel. Um partido que não me deu verba nenhuma para fazer candidatura. Na verdade, te dá uma legenda para você entrar, né? Teu número qual era? Meu número 51234. Eu achava que era 51999. Não, tu sabe que era uma sempre foi uma opção essa do 99 aí. Que era, né? Fazia sentido. Era. Né? O Uber não... E aí eu fui candidato, fui o terceiro mais votado do Patriota e entrei. Né? O que passou na tua cabeça na hora que saiu lá? Porque uma coisa é o cara conjecturar que vai eleito, outra coisa é você olhar no site do TCE lá e falar assim, eleito, né? Aquele. Tu sabe que ainda esse negócio do eleito demorou, né? Porque lá em São Paulo a gente teve um problema que, deu perto da meia-noite e deu 99,9% apurado e não tinha ninguém de eleito. Mas eu assim, e agora? Vou esperar até quando? E veio 1, 2, 3 da manhã e nada, e um monte de motoristas comigo, querendo comemorar a vitória e nada de sair o resultado. Aí eu cansei, peguei uma folha de papel, fui fazer conta. Eu sabia como é que era a fórmula para... Métrica, né? Para calcular. Fui fazer conta, e aí cheguei à conclusão de que o Patriota tinha feito 3 cadeiras e que eu era o terceiro. Aí saí do carro, depois de uns 15, 20 minutos fazendo conta, saí do carro e falei assim, vida, meu amor, né, minha esposa, tô eleito. Aí ela olhou pra mim assim, sério? Okay. Saiu no site? Não, eu fiz a conta. Ela não acreditou, né? Olhei pros outros, eu fiz a conta, fui eleito. Todo mundo ficou com aquela cara de interrogação pra mim, né? Eu tenho certeza. Aí quanto tempo depois saiu? Aí, fomos pra casa, 4 da manhã e não tinha saído o resultado ainda. Mas eu dormi sabendo que, pela minha conta, que eu tinha sido eleito. Sabe uma coisa que eu achei muito massa, Malu? Que você fez o caminho meio que inverso. Muita gente no Brasil usa a política como ascensão financeira, inclusive. Eu não. Pois é um caminho meio inverso. Você conseguiu um sucesso financeiro. Tu sabe que eu... Você perde grana com a política? Perco grana com política. E tá tudo bem. Eu não tenho uma ambição... Talvez eu esteja errado na vida, tá? Sendo bem certo. Mas eu não tenho uma ambição financeira. Eu não tenho... não quero ter rio de propósito. Dinheiro. É uma questão de propósito. É uma questão de fazer o que eu acho que é certo. No caso da classe do motorista de aplicativo... De uma certa forma, Deus sempre me abençoou. Nunca me faltou nada para minha esposa, nunca faltou nada para meus filhos, financeiramente falando. Eles estudam em escola boa, se alimentam bem, têm saúde, graças a Deus. Então, para mim, nunca faltou nada. Eu vou mudar a pergunta e ser mais enfático. Acho que é interessante você tratar sobre isso. Entre vereadores, deputados estaduais e deputados federais, o que isso também pode somar nessa pergunta, muitos se elegem por uma causa específica. A causa da segurança, a causa da saúde, a causa... E no meio do caminho essas pessoas, o que era para entregar de viatura, passa a entregar para trator, para calçamento, uma série, e acaba decepcionando aquele público. E olha quem perde o rumo, né? E quem é cri-cri é motorista de aplicativo. É bastante cri-cri mesmo. Né? Ou você com razão, tá você tá porque é a causa dele. Exatamente. Tu perdeu esse rumo? Não perdi de jeito nenhum, muito pelo contrário. Desde o meu primeiro dia de mandato, desde o dia seguinte que eu fui eleito, né? Eu pensei, falei assim, cara, agora eu tenho que entregar para essa população que votou em mim. Que eu prometi, vou fazer cumprir esse negócio. Então, basicamente, toda semana eu tô muito comprometido com isso. Montei uma equipe do meu gabinete que tivesse 100% comprometido com isso. Passou eu até costumo dizer que no meu primeiro ano de mandato eu exonerei 14 pessoas. Né? Bastante gente para você exonerar. Por quê? Porque não estava comprometido com a causa, não queria trabalhar ou queria desviar o assunto, não queria trabalhar só com a questão principal do motorista de aplicativo. Logicamente, eu não atendo só motorista de aplicativo, eu sou obrigado, como vereador, não sou de uma categoria... Mas de 0 a 10? De 0 a 10, 70% é motorista de aplicativo. No nosso mandato. Você cuida dos caras? Eu cuido dos caras na cidade de São Paulo, faço questão, vou atrás, abro meu gabinete toda semana, vão mais entre 10 e 15 motoristas de aplicativo, tomar um café da manhã comigo, conversar, falar olho no olho, cara a cara, explicar o que está acontecendo, eles vão por vontade própria. E qual é a principal pauta de mudança para melhorar? Porque assim, quando eu vou a São Paulo, e eu pego muito motorista que fala muito bem dos aplicativos, mas eu conheço gente que você senta, o cara se reclama o tempo inteiro dos aplicativos, né? Certo. Qual é a pauta de mudança para mudar a vida de quem para não virar escravo, sei lá? Perfeito, vamos lá. Eu sei que o município tem poderes limitados, principalmente quando se trata de reclamar do aplicativo. Por isso até que eu estou
vou querer ser candidato a deputado federal. Lá pelo estado de São Paulo. Você já é pré-candidato a federal? Já sou pré-candidato, ainda não teve a convenção do partido, mas sou pré-candidato. Isso lá em São Paulo, né? Pelo estado de São Paulo. E tem muitas pautas que não tem como você colocar limites no município. Acabei de saber hoje aqui, ó, teve uma lei que eu fiz, não vou dar muito detalhe aqui, mas fiz uma lei e a 99 conseguiu uma liminar para não cumprir a lei. Como, velho? Pois é. A lei ela trata de quê? Sobre defesa do motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo muitas vezes é banido, né, da plataforma e sem motivo, porque o passageiro queria o reembolso da corrida, ou às vezes queria o dinheiro de volta, né, porque ele não queria gastar aqueles R$20 com a corrida, ou porque ele sabe que quando você reclama da corrida, a Uber 99 devolve o dinheiro para a pessoa. Ele fez isso uma vez, funcionou, ele começa a reclamar sempre. E aí, de uma certa forma, o aplicativo incentiva esse mau comportamento. E o algoritmo vai acabando fudendo o cara que trabalha direitinho. E aí, imagina, pega um passageiro, o passageiro reclama de você, do nada. E aí, simplesmente, a plataforma te bane. Muitas vezes uma pessoa que estava desempregada, que viu no aplicativo, comprou um carro, às vezes, ou alugou um carro para poder trabalhar no aplicativo. Uhum. E aí, simplesmente, ele é banido por um algoritmo que não ouve o outro lado da história. Porque não é gente lá, né? Porque não é gente, exatamente. Então, a lei que a gente fez foi para que o aplicativo fosse obrigado a ouvir o motorista. Simples assim. Algo tão trivial. Cara, o 99... Então, acabou de chegar aqui uma liminar aqui que não pode, que não quer cumprir a lei. Não quer. Não, então, por quê? Porque até entendo o lado deles, né? Qual é o lado deles? Não, o lado deles é que eles não querem fazer uma coisa e estão indo contra e brigam na justiça para isso acontecer. E aí, talvez tenham explorado alguma coisa, mesmo que seja uma lei, mesmo que seja valendo apenas na cidade de São Paulo. Eles devem ter dado algum argumento para o juiz ali, que o juiz deu a liminar para que eles não cumpram a lei enquanto não é julgado a sentença. Mas o teu escritório está tentando derrubar essa liminar. Acabou de chegar hoje para mim, um pouco antes de eu entrar aqui no podcast. Nem meu assessor está sabendo disso. Mas, Exclusivo, hein? Mas, enfim, é uma... E aí essa perseguição, né, digamos assim, contra o motorista de aplicativo é muito ruim, né? E aí, mas assim, tem coisas que podem ser feitas em São Paulo. Então, o que eu fiz em São Paulo? Okay. Tem um outro negócio que eu fiz no passado e eu não te falei também, que foi muito legal. Um negócio que eu tive prejuízo por muito tempo. Em dezembro de 2017, eu montei um espaço para o motorista de aplicativo. O que é esse espaço? Eu aluguei um container e botei dentro de um estacionamento. O motorista de aplicativo, coitado, a gente não consegue usar um banheiro. Como é que faz para ter vontade de fazer xixi no meio do dia? Pensa aí, se você não é motorista, mas como é que você faria? Complicado. Vai num posto de gasolina? Compra um negócio na conveniência para ir no posto de gasolina? Já perdeu o lucro, né? Já perdeu o lucro, entendeu? Vai ter que ir no restaurante para ir no posto. Né? Não tem como esquentar uma marmita. O motor de aplicativo começa na Zona Leste e termina na Zona Sul em poucas horas. Né? E aí eu botei nesse container, que esse container tinha um banheiro para o motorista usar, tinha um aspirador para o cara poder aspirar o carro dele, um paninho e uma mangueira para o cara mesmo dar um tapinha no carro dele, dar uma lavadinha sem ter que gastar com uma lavagem. Tem um micro-ondas, uma mesa e uma cadeira para o cara poder esquentar a marmita dele e comer com dignidade uma marmita. Tem motoristas que estavam esquentando a marmita no motor do carro. Caraca. Isso talvez até prejudicar o policial da saúde. Humilhação, né, Dani? Uma humilhação. Então, trouxe isso desde dezembro de 2017. Mantive isso com recursos próprios até o início do meu mandato. Quando eu fui eleito, a dona do terreno que eu alugava lá, né, depois saiu do estacionamento e foi para um terreno, ela não quis mais contrato porque eu virei político e aí ela pediu o terreno de volta. Não fez nada no terreno, mas não queria... Talvez ela tivesse alguma coisa, compromisso que não foi feito. Prejuízo, aspas, né? Mas foi um puta do investimento de qualidade, né, pro cara. Exato. Eu digo prejuízo porque o negócio em si, em custos, e eu sempre planilhei tudo, né, de dezembro de 2017 a março de 2021, ele me acumulou um prejuízo de R$200 mil. Né, nesse período. Né? Que eu pegava dinheiro do YouTube e bancava o... Chegou a faturar quanto com o YouTube por mês? Acho que os meus maiores ganhos por mês não são tão altos. Chega a R$10 mil. Né? Ele vai acumulando? Vai acumulando. Até hoje, né? Porque... Até hoje, sempre mais ou menos isso aí. Aqui, você quer fazer uma pergunta? Depois eu faço uma pergunta. Há 30 dias eu fiz uma reportagem no aeroporto Petrônio Portela, em Teresina, envolvendo taxistas e motoristas de aplicativo, o Uber.
como é que é essa confusão no Brasil inteiro entre os dois, essas duas categorias, e como é que você avalia? Perfeito. Bom, eu fui uma das pessoas que foi talvez mais agredidas por taxistas Chegou a apanhar, na cidade de São Paulo. Fisicamente? Apanhei fisicamente também. Inclusive Passou no Datena? Não, mas passou nos jornais lá de São Paulo, não chegou a passar no Datena. Foi, acho que isso em 2018, 19? Por aí, alguma coisa assim. Eu estava na Câmara de Vereadores, né, não era vereador, mas estava lutando contra um projeto lá. Até que de surpresa veio um taxista e me deu um soco no meio da cara, que eu fiquei tonto, quase caí assim. Eu só vi o cara sair correndo, nunca consegui achar a pessoa que fez esse golpe. Cara, que me louco, né? Porque os taxistas, eu conheço alguns. E a maioria dos que eu conheço ou largaram o táxi ou aderiram à tecnologia. Também tem isso também. Também tive o carro pichado, né? Fora o urubu, picharam no capô do meu carro. Uma vez eu estacionei para, enfim, ir no restaurante com alguns colegas motoristas. Quando eu voltei, meu carro estava pichado. Também gerou bastante repercussão. Já tiraram pedra do meu carro. Então, no início, assim, eu fui bastante agredido. Eu não sei se já te fizeram essa pergunta, mas eu acho que é interessante fazer. Por exemplo, antes dos motoristas de aplicativo, dos aplicativos, o táxi era abusivo no valor? Era abusivo no valor, era abusivo na qualidade, era muito ruim. O táxi de São Paulo, após Uber, nossa, é sensacional, de verdade. Os taxistas de São Paulo estão de parabéns. Prestam um serviço hoje muito bom. Carros muito limpos, carros de qualidade, um atendimento muito bom. A concorrência mudou isso? A concorrência mudou. No Rio de Janeiro, por exemplo, é um problema. Você chega no Rio, você é atacado por táxi dentro do aeroporto. Isso é verdade. Isso não mudou ainda, né? Não mudou em São Paulo, no aeroporto também, por exemplo, não mudou. Mas já deu uma melhorada boa. Mas deu uma melhorada mesmo. Mas nessa briga, sim, eu fui bastante atacado por taxistas. Mas hoje tu recebe taxista lá? Tem muito taxista que me reconhece na rua e fala, eu votei em você. Sério, velho? Tem bastante. Pra gente ir fechando aqui, eu tenho uma pré-candidata a deputada federal aqui no Piauí, que chama Viviane Moura. Ela é uma referência em PPPs, em parcerias público-privado, né? Uhum. E ela lançou uma ideia que eu achei sensacional. O que é? Ela formatar um posto de combustível só para motoristas de aplicativos, taxistas com investidores que não querem aparecer, mas que banquem esse projeto e que seja um consumo exclusivo desses caras, porque barateia muito, sem margem de lucro. Sim, ainda mais se tiver, por exemplo, uma cooperativa ou uma associação envolvida. Você acha que pode virar o Brasil isso? Pode virar. É um projeto difícil de executar. Eu mesmo já tentei fazer isso. Não é fácil, é difícil, mas é possível, tá? É bastante possível e você consegue comprar, inclusive, né, como cooperativo, comprar o combustível mais barato. Mas eu imagino que seja muito difícil na época de você montar o aplicativo. E deu certo. Sim, os taxistas já se organizaram. Quando eu morava em Manaus, eu lembro que tinha um posto que era exclusivo de taxistas, justamente por causa da cooperativa. Eles conseguiam comprar o combustível mais barato e, na verdade, não era vendido, né? Ele é distribuído. Né? Isso pode virar uma roda no Brasil para esse nicho? Acho como que pode. Acontece em garagens de ônibus? Pode, garagem de ônibus, né? Você tem um tanque, ele tem um posto que você compra, você não compra a preço de bomba de consumidor. Imagina o que é isso em São Paulo. Assim... Zoneado? A gente... Eu pretendo ainda ter um projeto desse. Não é fácil, é bem difícil, investimento muito alto. E tu falou não é fácil, é porque tem muito cartel, os caras vão pra cima. Tem bastante. Dão pressão, eu já tentei, escondo informação, é difícil. Mas é uma puta de uma pauta, viu? É uma excelente pauta. Acredito que com a força política, por exemplo, de um deputado federal, esse tipo de coisa pode acontecer mais fácil. Kilson? Marlon, a Veja publicou uma reportagem, eu quero citar esse assunto. A Veja publicou uma reportagem a respeito de que o senhor usou o seu gabinete com ações judiciais contra empresas de transporte. Perfeito. Acho muito engraçado porque a Veja, um ano antes dessa reportagem, tinha falado uma reportagem falando bem de mim, né? E usou uma foto que eles fizeram. Exatamente um ano depois, eles fazem uma reportagem que foi comprada pela Uber. Eu não tenho certeza disso. A Uber comprou a reportagem? Tenho certeza disso. Ela tentou fazer em vários jornais isso. E sim, eu fui acusado, né? Inclusive pelo Ministério Público, através de uma denúncia da Uber, de usar meu gabinete para defender motorista de aplicativo.
Olha, lógico que o meu mandato é para defender motoristas de aplicativo. Fui Vai eleito, defender, né? fui eleito por isso, né? Mas eu fui acusado de, na verdade, um crime chamado improbidade administrativa, onde você desvia, entre aspas, recursos do gabinete para trabalhar em uma causa, enfim, que não deveria ser tratada via mandato. Só que isso não aconteceu. Uma das coisas que eu faço é pesquisar bem e fazer as coisas da maneira correta para não ter problema. Eu entendo que no momento que eu estava fazendo isso, que eles me acusaram disso, eu estava gerando muito incômodo para a Uber e para a 99. Talvez os processos que eu consegui movimentar contra eles, talvez tenham dado prejuízo de dezenas de milhões de reais. Quanto? Eu não sei, eu chuto. Com certeza mais de 10 milhões, talvez 20 de prejuízo para a Uber só em defesa de processos. Eu consegui movimentar 1.000, 2.000 processos, algo nessa escala assim. E óbvio que você não se arrepende de ter feito nada disso. De maneira nenhuma. A Uber precisava, de uma certa forma, me frear. Eu estava gerando muito custo para ela. Por quê? Porque eu ensinava motoristas de aplicativo a botar processo contra a Uber. Louco, ele é conhecido como o Marlon da Uber, como se fosse uma coisa positiva para a Uber. Correto? Correto, mas, enfim. Na verdade, seria passado foi. Marlon, o pesadelo da Uber. Hoje, com certeza. Não é verdade? Antes de a gente fechar as pautas... E pretende ser por muito tempo? Não, eu pretendo resolver o assunto o mais rápido possível. Boa, Guilherme. Eu acredito que, principalmente na Câmara Municipal de São Paulo, esse revezamento de cadeiras ele seja muito pouco perto do que deveria ser. Então, você tem uma renovação ali de 30% a 40% a cada lei. Nossa, no máximo 30%. Acho que esse ano vai ter o recorde. E tem nomes, 40. por exemplo, tem você com 20 e poucos mil votos, 25, 26 mil votos. 26 mil votos. Teve gente, acredito que teve... Tem outros que chegam a 60, 80. Pois é, mas tem o Tami, tem você, são pautas Sim. extremamente digitais. Perfeito, exatamente. E como é que é esse relacionamento entre vocês? Vocês se compactuam nisso, dessa luta? Com certeza, o meu colega Tami, a gente faz parte inclusive do mesmo grupo de vereadores, um grupo mais iniciante, que está crescendo junto, está aprendendo junto como fazer política. O Tami tem uma causa muito nobre, inclusive assim, de ajudar as pessoas de comunidade mesmo. Inclusive, ele estava me contando a história que muita gente acha que quem vota nele talvez seja transexuais ou o público LGBT, e não é isso. Olha que incrível. Ele descobriu que quem vota nele são mães de periferia, né? Então, numa pesquisa que ele fez. Porque o preconceito é um só, independente da causa, né? Exatamente. E o Tami tem um pensamento assim, bem legal, tanto em relação à comunidade LGBT, que acho que é a causa dele. Que é a causa dele, mas assim, tem várias maneiras de você defender a causa. Não, certo? Eu gosto da causa do jeito que o Tami defende. A comunidade que ele representa. Exatamente. Acho que é isso. E ele faz um trabalho fenomenal. Então a gente faz parte mesmo do grupo, defende muitas ideias muito parecidas. Vocês sofreram muito preconceito no primeiro ano, principalmente, cara? Sofre. Na verdade, as pessoas tentam dar um passa-moleque em vocês, assim, né? Na gente. Tipo né? assim, vai ficar só um mandato aqui, acabou? Fala. Sabe nem se foi eleito pela internet, não vai ficar. Tem muito isso? Tem, você ouve esse tipo de coisa. O que você fala? Mas aí é legal porque tem alguns vereadores que olham pra você e falam assim, vem cá, vou te ajudar. Tem? Tem. Quem? Por exemplo, o vereador Isaac Félix, um vereador que eu gosto muito, já tem um histórico grande na Câmara de Vereadores lá de São Paulo, mas que chega com você e chega assim, eu vou te ensinar você a fazer política, vou te ensinar como funciona isso, orientar de uma forma positiva. Então, por exemplo, é um vereador que ajuda, colabora, né? Então, tem isso também. Ô, Marlos, pra gente fechar, a gente vive hoje num país completamente polarizado politicamente. Perfeito. Né? O conservadorismo, enfim, esquerda, direita, o centro que era para existir tá mais ou menos nessa confusão que existe, né? Esquerda e direita, basicamente. Nos teus primeiros contatos políticos, qual era a tua vontade de votar e tua tendência? O que é que você se identificava? Perfeito, vamos lá. No início eu me identificava como direita, né? Era uma plataforma que eu defendia mais, tanto que a primeira vez que eu fui candidato foi pelo Partido Novo. Em 2020 fui candidato e fui eleito vereador pelo Partido Patriota, que também é um partido mais de direita. Depois que eu entrei para a política, eu percebi que
Direita e esquerda são polarizados, sim, e também são muito de discurso. São menos fazer e mais falar. E tá tudo bem, eu acho que isso faz parte da política. Né? Então a direita fala muito, a esquerda fala muito, mas realiza pouco. Quem realiza mesmo é o pessoal do centro. Né? Foi aí que eu comecei a me identificar mais com o centro. Não, eu gosto de fazer, de entregar, de fazer as coisas acontecerem. E eu percebi que quem faz é quem está no centro. Normalmente não é de direita ou não é de esquerda. Então, como eu tenho o meu compromisso de realizar ações, de aprovar projetos de lei, de fazer com que as coisas aconteçam de forma positiva para os motoristas de aplicativo ou para os munícipes, né? Então, hoje eu me identifico de centro. Centro-esquerda ou centro-direita? Acho que um pouco mais centro-direita ainda, né? Fui para um partido, a convite até do prefeito da cidade, o prefeito Ricardo Nunes, aceitei o convite do MDB para ir para o partido, onde realmente eu vejo que é um espaço mais democrático. Né? Na última eleição você votou no presidente Bolsonaro ou no opositor? Na última eleição presidente, no primeiro turno eu votei no Amoedo, do Partido Novo. Certo. Né? Que era do Novo? E no segundo turno eu votei no Bolsonaro. No Bolsonaro. Mas eu tenho uma longa história do PT. Quer ouvir? Quero. Eu ia te perguntar se você se arrependeu ou não de votar no presidente Bolsonaro. Não me arrependo. Não me arrependo de ter votado. Eu posso explicar isso também. Mas deixa eu contar minha história com o PT. Meu pai é petista doente. Doente. Ele é petista ou é lulista? Ele é petista. Tem uma diferença, né? Tem diferença. Lá no Rio Grande do Sul tinha um político muito tradicional chamado Olívio Dutra, né, que já foi prefeito de Porto Alegre e também governador do estado do Rio Grande do Sul. E ele era colega de trabalho do meu pai no banco. Né? Então ele era funcionário público no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Meu pai também era, os dois eram colegas e meu pai conversava muito com ele. A ponto até do Olívio Dutra ir na festa de aniversário de 15 anos da minha irmã. Né? Dançava, tipo, na época era governador e vai na festa de aniversário de 15 anos da minha irmã. O Olívio Dutra de vez em quando ia jantar lá na minha casa, então costumei ouvir bastante pautas políticas, né? Já fiz bandeiraço do PT e tudo mais lá no Rio Grande do Sul, né? Hoje me identifico mais com uma pauta mais centro-direita. Ele não gostava dos partidos. Hoje ele está muito feliz que eu estou no MDB. Ele gostou da minha escolha. Mas não foi essa a pergunta. Ele está feliz com a pauta que eu defendo, né? Meu pai... Mas ele continua petista? Continua petista. Ele é bastante forte petista, é apoiador do Lula, voto no Lula. Essa era a pergunta. Essa pergunta, essa é a resposta. Ele é um apoiador do Lula. E o filho não? E o filho... Assim, no final das contas, o que acontece? Seja de direita ou seja de esquerda, quando é eleito presidente, o cara fica mais de centro. Não tem jeito. Claro que pode ser um pouco mais de esquerda, agora, viu? É verdade que você falou. O próprio Bolsonaro era de extrema direita, mas ele foi muito mais pro centro. Ele não e consegue... é muito criticado por isso. E é muito criticado por isso. Não tem como. Qualquer presidente que seja eleito, ele acaba indo pro centro. Você está falando, então, qualquer presidente que se eleja, para ele conseguir governar o Brasil... Ele tem que ir pro centro. Porque ele tem que fazer. Não dá mais para governar. Fazer acontecer, né? Para fazer acontecer, você tem que ser de centro. Não tem jeito. Muita gente critica o centrão como se fosse isso um demérito. Mas é o centrão que faz as coisas, que realizam as coisas no Brasil. E nessa eleição agora, você vota em quem? Para presidente, eu voto na Simone Tebet. Primeiro turno. No primeiro turno. E se der um segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Vou fazer minha opinião dos dois candidatos. Acredito que o Lula é acusado de muitas coisas, né? Talvez erradas. E acredito que ele tenha feito isso para poder governar, né? Talvez a imaturidade dele como uma pessoa mais populista tenha feito com que ele tenha feito essas coisas erradas, certo? Mas a intenção dele era boa, só que no final das contas ele utilizou de um aparelhamento da máquina pública para conseguir realizar as coisas que ele queria. É um jeito de governar que ele descobriu no meio do caminho, certo? Não acredito que ele tenha sido foi eleito com esse propósito. O Bolsonaro, eu acho que ele peca muito pelo discurso dele, né? Acho que ele realiza melhor do que fala. Acho que ele é muito ruim de fala, né? Ele era melhor calado? Acho que ele seria melhor calado, mais calado ele seria muito melhor.
ponderado, é só ter uma questão de ponderação. Ponderação, né? Acho que ele é muito emotivo, né? Na emoção dele, ele acaba se posicionando de forma bem inadequada muitas vezes. E que repercute negativamente para ele. Essa avalanche de digital, né, que a gente tem hoje, né? Então, mas eu acho que entre Lula e Bolsonaro, aí é a minha opinião, certo? Eu prefiro mais Bolsonaro do que Lula. Quem foi melhor presidente durante 4 anos nas suas gestões, né? Lula, na época dele... Sua pergunta é muito interessante, muito importante. Eu vou ter que reconhecer que o Lula, na minha opinião, entregou mais para o Brasil na época. São épocas diferentes, vale lembrar, mas é um período de 4 anos. Claro, está certo que o Lula teve 2 períodos de 4 anos, mas... É por isso que eu perguntei nos últimos 4 anos. Isso, exato. Mas eu acredito que o Lula, nos últimos 4 anos dele, entregou mais do que o Bolsonaro nos 4 anos dele. Vou fazer uma segunda pergunta que eu acho que é muito importante. Certo. O Bolsonaro reeleito, ele comete menos erros e consegue progredir numa melhor gestão? E o Lula vindo de todo esse aprendizado e sendo eleito, teremos 2 bons presidentes? Acho que o Bolsonaro reeleito, ele vai ser um bom presidente no sentido de correção de erros, correção de discursos, de narrativas, mais tempo para ele poder trabalhar. De verdade, eu tenho medo do Lula ser eleito, não por causa do Lula, mas o vice dele, no Alckmin, é uma pessoa que quer muito ser presidente. Eu não sei o que ele pode fazer para ser presidente. Tipo? Eu não sei. Eu estou levantando a questão. O Alckmin sempre quis ser presidente. Ele seria capaz de tudo? Acho que ele seria capaz de tudo. É um câncer na chapa? Acho que ele não seria um câncer, mas uma pessoa que está disposta a tudo para ser presidente. Compreendo. Talvez, de uma certa forma, sacanear o próprio presidente que está na chapa dele. Mas nesse caso, você acha que... E eu não sei se isso vai ser saudável. Tá, mas nesse caso, eu acho que o Lula, nesse aspecto... Por isso que eu estou colocando as 2 posições muito fortes nisso, né? Sim. De como o Bolsonaro seria reeleito, com aprendizado. Ele seria um melhor presidente, por exemplo, o Lula agora, sem os erros, como entendendo máquina... Não é nem sem erros, eu estou falando aprendendo a não errar, né? Não sei te dizer. Eu acredito que o Lula ficou um bom tempo afastado, porque não tanto, quando estamos falando de quê? De 8 anos? Estamos falando de 8 anos afastado. Eu acho que nesse retorno dele, num período um pouco mais idoso, vamos colocar dessa forma. 80, né? Então, eu não sei se ele tem uma saúde também para poder governar. Você acha que Ciro Gomes seria um bom presidente? Eu acho que ele seria um bom presidente. Ele tem capacidade para isso? Eu acho que hoje ele tem maior capacidade para isso. Ele é o melhor candidato entre todos? Eu acho que ele não seria ruim para o Brasil, vamos colocar dessa forma. Não sei se ele é o melhor, mas eu acho que ele não seria ruim para o Brasil. Eu acho que ele tenderia muito a ir para o centro também. Eu acho que ele iria ser um bom presidente, não seria ruim. Sensacional essa entrevista, viu, velho? Só a minha última pergunta. Mas agora, viu? Eu acho que hoje ele conseguiria. Nas outras o Ciro não seria tanto assim. Pode falar, Bom, a minha última pergunta é o seguinte, agora para minha planilha. Obrigado pelas provocações políticas. Agora para minha planilha aqui. Agora há pouco você... Muito bom! Agora há pouco você reclamou de um partido que não lhe deu tanto suporte, grana, para você entrar para a política. E você foi eleito com pouca grana pelas redes sociais. Perfeito. Você é a favor do fundo eleitoral? Não, eu não sou a favor do fundo eleitoral. Eu acho que políticos têm que passar perrengue mesmo para poder conseguir voto. Eu acho que o dinheiro do imposto do cidadão ele tinha que ser voltado mais para segurança, para fome. Eu vou falar o comentário do cara coisa aqui embaixo já, vou antecipar. Mas você usa? Eu não utilizei fundo eleitoral, vou usar fundo eleitoral. Vou usar fundo eleitoral. Aí eu vou repetir uma frase de uma pessoa que eu não gosto. Tá? Você não pode ir com uma faca numa guerra de canhão. Né? Então eu entendo que no final das contas, se todo mundo utiliza, eu acabo tendo que utilizar para conseguir ter um resultado positivo, senão eu não vou conseguir ter. Óbvio. Então... Cara, de verdade, tem que parar com essa onda no Brasil de que tudo o que... Porra, tá legal, tá na lei, não é... Exato, não é... Porra, não é errado. Não é errado. Não tá lá? Tá na lei, não é errado. Não tá lá? Eu costumo dizer, eu não vou fazer nada ilegal ou imoral. De verdade, eu concordo com isso, sabe? Se não for para usar, não usa. O problema é que hoje a gente tem um monte de verdade, na minha opinião, né? Hoje na internet. A gente tem um monte de tribunais em grupos de WhatsApp, sejam familiares, sejam...
Hoje eu acho que o Brasil não despertou para isso ainda, mas a gente tem que parar de falar de milícia de Rio de Janeiro, de milícia de São Paulo, e tem que começar a falar de milícia digital. Sim, tem que é o que tem bastante. que acabado com a vida das pessoas, sabe? E essa milícia digital, num curto espaço de tempo, ela vai acabar trazendo muito mal para o Brasil. Concordo. Sabe, muito. Enquanto não se tiver legislação, já que você é pré-candidato a deputado federal, eu não vejo... Sou um cara de tecnologia, né? Eu não vejo ninguém no Brasil hoje, de verdade, de se colocar à disposição e dizer assim, ó, a pauta é minha. Isso tem que acabar, cara. Por exemplo, vamos falar sobre urna eletrônica, né? Um tema tão polêmico, né? Estão discutindo se a urna tem que ter voto impresso ou não. Eu sou um cara de tecnologia, eu consigo dizer, e eu já tive acesso a uma urna eletrônica, porque de vez em quando o TSE ou o TRE, enfim, libera para as pessoas usarem isso. Uma urna é fraudável? Na minha opinião, é fraudável. A contagem de votos ela pode ser fraudada. Do jeito, com as tecnologias que ela é utilizada, ela pode ser fraudada. Minha análise é isso. Existe um jeito tecnológico de você deixar uma urna digital eletrônica não fraudável? Tem. É só usar a mesma tecnologia das criptomoedas, o blockchain. Se você utilizar isso, pronto, você garante a integridade dos votos. E você não precisa de voto impresso. Pois é, mas o check, que é o checar, o contraprova não é feito também? Pelo menos é o que é feito. Tudo que é digital pode ser fraudado. Eu não estou dizendo que é. Entendi. Eu estou dizendo que pode. Me lembrem quem que passou aqui agora nos últimos meses que falou sobre isso? Eu estou tentando lembrar aqui. Olha só. O Felipe passou aqui. Felipe Rocha. O Felipe Rocha, ele passou. Ele trabalhou com essa tecnologia, ele teve acesso, foi verdade. Ele falou, inclusive, ele é mais ou menos o mesmo discurso. Só que ele disse assim, pronto, ele trabalhou na BIM. E ele disse que teve muitos testes sobre isso e ele falou muito sobre isso, sabe? Que ela pode ser fraudada, mas da forma da contraprova que existe hoje, ele acredita que é muito difícil. Logs podem ser apagados, cópias podem ser feitas. No momento que existem essas possibilidades, você tem a possibilidade de fraude. Você confia no voto? Eu confio no voto. Você foi eleito? Eu fui eleito. Eu não posso criticar, eu tenho certeza que os 26 mil votos foram os votos que eu fiz. Não acho que eu fiz mais, não acho que eu fiz menos. Acho que eu fiz os 26 mil votos. A última pergunta antes de entrar no tema final é: você acredita, pelo nível intelectual que você tem, pelos estudos que você tem, se fala muito no Brasil hoje um possível golpe de não deixar ter votação, enfim, pelo acho que não. Você acha que isso acontece, cara? Não, acho que não. Acho que não acontece, acho que as instituições se defendem? As instituições vão se defender, vão trabalhar, seja quem for o presidente eleito, eu acho que ele vai ser eleito normalmente no voto eletrônico e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E você está rodando no Brasil como? Como assim? Eu tô tentando... Vem a convite aqui, Teresina, o que eu vim fazer aqui, né? Teresina, no Piauí. Eu acho que me perdoe, eu me expressei mal. Você tem rodado o Brasil inteiro com palestras, com ações importantes. O que você veio fazer aqui na nossa capital linda e maravilhosa? Para mim é a melhor capital do Brasil. Eu já conheci 18 estados do Brasil, né? Então, Piauí é o estado 19º que eu conheço. E sempre quis conhecer, acho bem curioso. É um estado um pouco diferente dos outros, até porque a capital não fica perto do mar, né? Mas sinta-se convidado para conhecer o menor, porém, o mais lindo litoral do Brasil. É o que me disseram hoje no almoço também. Você tem até casa para isso, se você quiser. Show de bola. E a gente veio aqui porque estão formando aqui na cidade de São Paulo uma cooperativa, um aplicativo da cidade. Aqui em Teresina. Aqui em Teresina. Então, um aplicativo para competir com Uber, para competir com 99. Não é fácil isso. Não é fácil ser empreendedor no Brasil. Então, eu admiro muito quem tenta fazer isso. E na minha luta de algo mais justo pelo motorista, eu me sinto obrigado a apoiar também empresários, pessoas nacionais que tentam fomentar esse mercado de transporte por aplicativos de uma maneira mais justa. Então, por exemplo, Uber 99 muitas vezes ficou com 50% do valor da corrida. Vai lá, imagina, tu paga R$20 de uma corrida como passageiro, o motorista ficou com 10. Será que é justo? No seu aplicativo, eu ganho mais como motorista do que Uber 99? O meu aplicativo não é um aplicativo de corridas, é um aplicativo que ajuda o motorista. Isso é importante você esclarecer. É como se fosse um tutorial, fosse um manager. Isso. Então ali o motorista pode fazer até a contabilidade dele, a planilha dele está dentro do aplicativo. Sério? Tem área de risco. Mas ele trabalha simultâneo? Simultâneo.
Vai aparecendo na tela? Isso, aparecendo na tela, dá uns insights. Tipo, recebi a mensagem do Uber, o teu aplicativo vai dizer assim, pega ou não pega? Diz isso, fala isso. Essa corrida é boa, essa não é. Sério? Ele fala isso. Vai que vai bom e fala, não vai nessa não. Não é bom arriscar. De madrugada. Caraca! Sim, são algoritmos bem complexos para análise de tudo isso. Mas certivos. Certivos. Bem certivos. Assertividade Aqui bem embaixo, grande. no primeiro link da descrição, vai estar esse aplicativo, o que é muito... Pra você ver como às vezes é falta de conhecimento. Eu não... Mas assim, aqui não é para um aplicativo para motorista. Então normalmente os motoristas conhecem, né? Então eles sabem que é um aplicativo que ajuda ele. A gente está fazendo lá na cidade de São Paulo a CPI dos aplicativos. Eu não falei isso aqui, né? Não, tá fazendo lá agora. Está fazendo lá a CPI dos aplicativos. Hoje a gente tem comprovado, documentado vários abusos que as plataformas cometem, algumas até sonegações de impostos que têm acontecido. Ou seja, realmente mostrando a reputação ali dos aplicativos em relação às leis brasileiras, né? Fernanda Gomes, né, que pediu. Isso, a Fernanda Gomes que pediu. Ela tem essa causa muito forte. Isso, pelo menos eu não conhecia, estou conhecendo agora e espero amanhã na audiência pública poder colaborar bastante. Você acha que os aplicativos, você é um defensor da tecnologia, você acha que os aplicativos não podem resolver o problema de transporte público com a iniciativa privada? Deveriam. Minha sugestão é que deveriam. Eu sou muito fã da participação público-privada nas coisas. Recentemente, na cidade de São Paulo, também fiz uma comissão de estudos na Câmara sobre Smart Cities, cidades inteligentes. Então, onde a cidade só consegue ser inteligente se tiver parceria com iniciativa privada, senão não tem como. E é tudo uma questão de dados. Então, movimentação numa cidade como São Paulo são dados. São dados que precisam ser analisados, compartilhados. Eu te perguntei porque eu recebi aqui, nós recebemos um entusiasta também de um aplicativo que ele consegue identificar, por exemplo, em Teresina em especial, rotas que dão prejuízo e que dão superávit, e que eles fazem isso com vans, então não precisa mandar um ônibus. E ele faz isso legal, só para iniciativa privada hoje. E que o passageiro pode acionar. Ele sabe a hora que chega, como sai, mas bacana, é só para bacana. Aí ele queria trazer isso para a iniciativa privada, da iniciativa privada, mas tem a barreira do lobby. Aí o lobby... cara. São Paulo não é diferente, viu? Óbvio que não. E é bem mais pesado hoje que... Mano, pra mim, de verdade, foi uma tarde de muito aprendizado, sabe assim? Show de bola. Achei sensacional, bate-papo, fluido. Tarde, noite, manhã, de madrugada, eu a hora acho que você está assistindo aí. Você como cidadão, empreendedor, sonhador, eu acho que esse podcast é uma ajuda muito forte. Espero que você tenha gostado. E uma inspiração também, né? Parabéns pelo podcast, parabéns como você conduz aí Espero que você tenha gostado. Gostei diferente mesmo. Eu já participei de alguns podcasts, mas você nacionais, inclusive. De uma forma bem diferente. Eu acho que pontuar acho que esse tipo de bate-papo ele tem que ser mais de ajudar do que você criar temáticas para explorar isso, aquilo não. Eu acho que as coisas acontecem, eles vão fluir, as coisas vão fluindo. E de verdade, parabéns pela história. Obrigado. Desejo a você, de coração, todo sucesso. E desejo a você ter uma cadeira na Câmara Federal. Acho que está na hora de dar essa reformulação. Agora não vai me mandar trator quando for federal. Tá? Não. Ajuda a turma do Uber. Só daquela tecnologia. Dos aplicativos. Aqui a gente tem o Vale do Silício. Eu não sei se já te falaram Não, me falaram. Tem em Parnaíba tem o Vale do Silício. A parte tecnológica lá é sensacional. Legal. Maravilhosa. Ainda não tem tanto investimento, mas está começando a Quem fluir sabe como mais. deputado federal a gente não consegue trazer investimento. Mesmo sendo fora de São Paulo, a gente pode. E tem essa relação de deputados federais que se interligam e conseguem ajudar vários. Mas aqui tem uma galera... Lá, lógico, a Parnaíba ela é um grande centro universitário. Então são mais de, acho que 12 ou 13 universidades entre públicas e privadas que movimentam um negócio absurdo. Então, um dia que você vier com mais calma, tem a oportunidade de conhecer. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Teresina, pela receptividade. E leve esse nome Elcast para o Brasil, por favor, nos ajude, né? Vou fazer uns cortes e botar nas minhas redes também. Eu vou lhe mandar já os cortes aqui, é rápido, é time, viu? Kilson. Tranquilo. Chama a galera para se inscrever no canal e ativar o sininho. Se inscreva aqui no canal, tá na hora, hein? Ativa o sininho. E dá aquele like. E compartilha com os haters, hein? Que dá engajamento. Com os melhores amigos. Gostei dessa frase, eu vou começar a usar, hein? Mas você sabe o que é? Sim, com certeza. Eu tenho visto pesquisas, as últimas que eu pesquisei, o que dá mais engajamento em rede social é ódio. Com certeza. É um absurdo isso. Com certeza. Mas marca lá um hater pior que você tem, que ele vai querer a resposta sua. Obrigado, gente. Até a próxima semana. Lembrando que estamos em 2 episódios por semana, mais o episódio na TV aberta em 7 estados, sempre às 10h30 da noite, na rede Meio Norte. Isso é Yelcast. Até a próxima. Assiste o próximo.